Bundy. Um estranho ao meu lado. Escrito por Anne Rule. Quando Anne Rule conheceu Ted Bundy em um centro de atendimento de prevenção ao suicídio, ela não fazia ideia de que aquele rapaz simpático e inteligente em que sentava ao lado dela e de quem até chegou a receber um cartão de Natal se tornaria um dos serial killers mais proeminentes da história. Ted Bundy confessou ter matado ao menos 36 mulheres nos Estados Unidos durante os anos 1970. Para estudiosos do caso, a contagem final é ainda maior. Ele pode até ter salvado vidas pelo centro de prevenção, mas ceifou outras dezenas quando ninguém estava olhando. Inúmeras famílias ficaram sem respostas, e ele foi executado em 1989 na cadeira elétrica. Mas estas informações todo mundo conhece. Chegou a hora de saber mais. Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado é o livro de true crime mais aguardado pelos Darksiders e chega como um clássico na coleção Crime Sim Marca Registrada, da Darkside Marca Registrada Books. Anne Rule, em que teve uma extensa carreira publicando livros e reportagens sobre casos criminais, divide uma experiência que ninguém, em sã consciência, gostaria de ter. A proximidade com o serial killer e a descoberta de sua verdadeira face. Em Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, mergulhamos nas memórias de Rule através de um viés inusitado e assustador. Após mudar de emprego e começar a cobrir casos criminais, Rule se viu diante de um mistério envolvendo mortes consecutivas de mulheres. Até que, anos depois, quando estava escrevendo um livro sobre essas mesmas vítimas, a verdade veio à tona. Rule levou anos para aceitar e assimilar o fato de que o homem que havia causado tanto horror era o mesmo com quem havia passado sozinho os turnos da noite no trabalho. Em 2003, em uma entrevista ao Houston Chronicle, ela afirmou: "Por muito tempo eu nutri esperanças de que ele fosse inocente, de que, de alguma forma, isso tudo não passasse de um erro terrível." Sua experiência alterou drasticamente seu projeto. Ela não mais estava escrevendo sobre um assassino misterioso, e sim sobre alguém que havia conhecido pessoalmente. Equilibrando sua vivência pessoal cheia de descrenças, temores e conflitos e seu papel como repórter investigativa, Rule explora a dualidade de Bundy com uma intimidade ímpar. De um lado, um homem charmoso e carismático que dividia planos sobre reconquistar uma antiga namorada. De outro, um psicopata que nutria um ódio fervoroso por mulheres e vivia uma vida de mentira. O clássico best-seller de Anne Rule é o olhar mais profundo e detalhado sobre Ted Bundy que um leitor de veia investigativa irá encontrar. E em 2019 ainda estreia o filme Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, com Zac Efron e Haley Joel Osment no elenco, narrando a história de Bundy a partir da perspectiva de Elizabeth Kloepfer, namorada de longa data do psicopata. E também a série documental Conversando com o Serial Killer, Ted Bundy, com gravações de áudio do próprio Bundy feitas no corredor da morte. Ainda acha que conhece bem todas as pessoas que convivem com você? Hence de novo. Algumas verdades moram nas profundezas, e às vezes, só conseguimos ver aquilo que os outros querem nos fazer enxergar. Capítulo 6. A maioria de nós abrigamos uma fantasia em que voltamos para confrontar um primeiro amor perdido, e nesse reencontro, nos tornamos mais bonitos, mais magros, mais ricos, totalmente desejáveis. Tão desejáveis que nosso amor perdido percebe instantaneamente que ele fez um terrível erro. Raramente ocorre na vida real, mas é uma fantasia que ajuda a aliviar a dor da rejeição. Ted tentou uma vez, em 1969, estender a mão para Stephanie Brooks, para reacender uma chama aparentemente extinta, e não funcionou. Mas, no final do verão de 1973, Ted Bundy começou a ser alguém. Ele havia trabalhado, planejado e se preparado para ser o tipo de homem que ela pensava que Stephanie queria. Embora seu relacionamento com Meg Anders tivesse sido estável, e para Meg, comprometido por 4 anos, Ted não tinha ninguém além de Stephanie em sua mente quando chegou a Sacramento em uma viagem de negócios para o Partido Republicano de Washington. Ele contatou Stephanie em São Francisco e ela ficou surpresa com as mudanças que 4 anos haviam causado nele. Onde antes era um menino, incerto e vacilante, sem perspectivas previsíveis, agora era urbano, tranquilo e confiante. Ele estava quase com 27 anos e parecia ter se tornado uma figura imponente nos círculos políticos do estado de Washington. Quando saíram para jantar, ela se maravilhou com sua nova maturidade, a maneira hábil com que tratou o garçom. Foi uma noite memorável e, quando acabou, Stephanie concordou prontamente em fazer uma viagem em breve a Seattle para visitá-lo e conversar sobre o que o futuro reservaria para eles. Ele não mencionou Meg. Ele parecia tão livre para assumir um compromisso quanto Stephanie. Stephanie voou para Seattle durante suas férias em setembro, e Ted a encontrou no aeroporto, dirigindo o carro de Ross Davis,
e a levou para o University Towers Hotel. Ele a levou para jantar na casa dos Davis. Os Davis pareceram aprová-la sinceramente, e ela não hesitou quando ele a apresentou como noiva. Ted tinha arranjado um fim de semana em um condomínio em Alpental em Snoqualmie Pass. Ainda usando o carro de Davis, ele os levou até Cascade Pass, pelo mesmo sopé da montanha que eles atravessaram quando fizeram viagens de esqui em seus dias de faculdade. Olhando para as acomodações luxuosas, ela se perguntou como ele havia pago por isso, mas ele explicou que o apartamento pertencia a um amigo de um amigo. Foi uma época idílica. Ted estava falando sério sobre casamento e Stephanie estava ouvindo. Ela se apaixonou por ele, um amor que era muito mais forte do que o sentimento que ela teve por ele em seu romance de faculdade. Ela estava confiante de que eles se casariam dentro de um ano. Ela trabalharia para pagar a faculdade de direito dele. De volta à casa dos Davis, Stephanie e Ted posaram para uma foto juntos, sorrindo, os braços em volta um do outro. E então a senhora Davis a levou ao aeroporto para o voo para São Francisco, pois Ted tinha uma importante reunião política para comparecer. Stephanie voou de volta para Seattle em dezembro de 1973 e passou alguns dias com Ted no apartamento de um advogado amigo dele que estava no Havaí. Em seguida, ela foi mais ao norte, para Vancouver, BC, para passar o Natal com amigos. Ela estava muito feliz. Eles estariam juntos novamente por vários dias depois do Natal e ela tinha certeza que eles poderiam firmar seus planos de casamento então. Mesmo quando ele me apresentou a Meg na festa de Natal, Ted aparentemente estava marcando passo até que Stephanie voltou. Durante aqueles últimos dias de 1973, Ted bebeu e jantou Stephanie regiamente. Ele a levou ao Tai Tung's, o restaurante chinês no Distrito Internacional onde comeram durante o primeiro namoro. Ele também a levou ao Ruby Shows, um elegante restaurante oriental administrado por uma vereadora de Seattle, dizendo que Ruby era uma boa amiga dele. Mas algo mudou. Ted foi evasivo sobre os planos de casamento. Ele disse a ela que havia se envolvido com outra mulher, uma mulher que havia feito um aborto por causa dele. Acabou. Mas ela liga de vez em quando, e eu simplesmente não acho que vai funcionar para nós. Stephanie ficou pasma. Ted disse a ela que estava tentando se livrar dessa outra garota, uma garota cujo nome ele nunca mencionou, mas que as coisas eram complicadas demais. Onde ele tinha sido tão amoroso e afetuoso, agora parecia frio e distante. Eles tinham tão pouco tempo para ficarem juntos, mas ele a deixou sozinha por um dia inteiro enquanto trabalhava em um projeto na escola que ela tinha certeza que poderia ter esperado. Ele não comprou nada para ela no Natal, embora tenha mostrado a ela um jogo de xadrez caro que comprou para seu amigo advogado. Ela comprou para ele uma cara estampa indiana e uma gravata borboleta, mas ele mostrou pouco entusiasmo pelos presentes dela. Seu ato de amor, que tinha sido ardente, tornou-se superficial, o que ela chamou de senhor excelente desempenho, em vez de uma demonstração espontânea de paixão. Na verdade, ela sentiu que ele não estava mais atraído por ela. Stephanie queria falar sobre isso, falar sobre seus planos, mas a conversa de Ted foi uma diatribe amarga sobre sua família. Ele falou sobre sua ilegitimidade, enfatizando continuamente que Johnny Bundy não era seu pai, não era muito inteligente e não ganhava muito dinheiro. Ele parecia zangado com a mãe porque ela nunca tinha falado com ele sobre seu pai verdadeiro. Ele desprezava o que chamava de falta de QI de todo o clã Bundy. O único membro da família extensa com quem ele parecia se importar era seu avô Coel, mas o velho estava morto, deixando Ted sem ninguém. Algo havia acontecido para mudar toda a atitude de Ted em relação a ela, e Stephanie era uma mulher muito confusa e chateada quando voou de volta para a Califórnia em 2 de janeiro de 1974. Ted nem mesmo tinha feito amor com ela em sua última noite juntos. Ele a perseguiu por 6 anos. Agora, ele parecia desinteressado, quase hostil. Ela pensara que eles estavam noivos, mas ele agiu como se mal pudesse esperar para se livrar dela. De volta à Califórnia, ela esperou por um telefonema ou carta dele, algo que poderia explicar sua mudança radical de opinião. Mas não havia nada. Finalmente, ela foi a um conselheiro para tentar resolver seus próprios sentimentos. Eu não acho que ele me ama. Parece que ele simplesmente parou de me amar. O conselheiro sugeriu que ela escrevesse a Ted, e ela o fez, dizendo que tinha perguntas que precisavam ser respondidas. Ted não respondeu a essa carta. Em meados de fevereiro, Stephanie ligou para Ted. Ela estava com raiva e magoada, e ela começou a gritar com ele por deixá-la cair sem sequer uma explicação. Sua voz era monótona e calma quando disse: Stephanie, não tenho ideia do que você quer dizer. Stephanie ouviu o clique do telefone e a linha ficou muda. Por fim, ela concluiu que o namoro de alto poder de Ted no final de 1973 tinha sido planejado deliberadamente, que ele esperou todos aqueles anos para estar em uma posição onde pudesse fazê-la se apaixonar por ele, apenas para que ele pudesse largar, rejeite-a, como ela o rejeitou. Em setembro de 1974, ela escreveu a uma amiga: não sei o que aconteceu.
Ele mudou tão completamente. Eu escapei pela pele dos meus dentes. Quando penso em sua maneira fria e calculista, estremeço. Ela nunca deveria ter uma explicação. Ela nunca mais ouviu falar dele e se casou com outra pessoa no Natal de 1974. Capítulo 7. Em dezembro de 1973, participei de um tipo diferente de projeto de redação. Eu carreguei muitas comissões de vice-xerife na minha carteira. Eles me foram dados por vários condados ao redor do estado de Washington como um gesto de relações públicas e me tornaram mais um coronel do Kentucky do que um oficial de lei de boa-fé. Admito que gostei de ter os distintivos, mas não fiz nenhum trabalho real de aplicação da lei. Então, na quinta-feira, 13 de dezembro, fui convidado para ajudar em uma investigação no condado de Thurston, 60 milhas ao sul de Seattle. O xerife Don Redmond ligou e perguntou se eu participaria de uma reunião sobre um caso de homicídio que seu condado estava investigando. O que queremos fazer, hein? Explicou ele, é informá-la sobre onde estamos com o caso Devine, obter suas impressões. Então, precisamos de uma narrativa abrangente de tudo o que temos até agora. Pode estar apressando você, mas gostaríamos de cerca de 30 páginas cobrindo o caso para podermos entregar ao promotor na manhã de segunda-feira. Você poderia fazer isso? Eu dirigi para Olímpia no dia seguinte e me encontrei com o xerife Redmond, o delegado-chefe criminal Dwight Caron e o sargento-detetive Paul Barclifton. Passamos o dia revisando relatórios de acompanhamento, olhando slides e lendo os relatórios de autópsia do médico legista no caso envolvendo o assassinato de Catherine Mary Devine, de 15 anos. Kate Devine havia desaparecido de uma esquina na extremidade norte de Seattle em 25 de novembro. A bela adolescente, que parecia ter mais de 18 do que 15 anos, foi vista viva pela última vez pedindo carona. Ela disse a amigos que estava fugindo para o Oregon. Eles a tinham visto, de fato, entrar em uma caminhonete com um motorista do sexo masculino. Ela acenou um adeus e então desapareceu. Ela nunca chegou ao seu destino no Oregon. Em 6 de dezembro, um casal, contratado para limpar o lixo no Parque McKinney, perto de Olímpia, encontrou o corpo de Kate. Ela estava deitada de cara na floresta encharcada. Ela estava completamente vestida, mas sua calça jeans tinha sido cortada na costura traseira com um instrumento afiado da cintura até a virilha. A decomposição estava muito avançada, devido a um inverno excepcionalmente quente, e animais devastadores haviam levado seu coração, pulmões e fígado. A conclusão provisória do patologista foi que ela havia sido estrangulada, talvez tivesse a garganta cortada. Os ferimentos principais foram no pescoço. O estado de suas roupas também sugeria que ela havia sido sodomizada. Ela tinha morrido pouco depois de ser vista pela última vez. O xerife Redmond e seus investigadores ficaram com o corpo da garota, o casaco de camurça simulado com detalhes em pele, os jeans, uma blusa branca de camponês, botas de cano alto e algumas bijuterias baratas. O lapso de tempo entre seu desaparecimento e a descoberta de seu corpo tornou quase impossível controlar o homem que a matou. É aquela maldita nova lei de carona, disse Redmond. As crianças podem estender o polegar e entrar no carro com qualquer pessoa. Havia tão pouco para continuar, mas tomei notas abundantes e passei o fim de semana colocando o caso Devine em ordem cronológica, listando o que era conhecido e concluindo que Kate Devine provavelmente tinha sido morta pelo homem que lhe deu a carona. Parecia um caso isolado. Eu não escrevia nenhum homicídio semelhante há vários anos. Passei todo aquele fim de semana, com exceção do sábado à noite, quando fui à festa da Crisis Clinic, trabalhando em meu relatório de 30 páginas para Redmond. Na noite de domingo, 2 deputados foram enviados de Olímpia para buscá-lo. Como deputado especial em missão, recebi US $100 dos fundos de investigação do departamento. Não esqueci o caso Devine. Alguns meses depois, escrevi como um caso não resolvido para True Detective, pedindo que qualquer pessoa com informações contatasse o gabinete do xerife do condado de Thurston. Mas ninguém o fez, e o caso permaneceu sem solução. Com o ano novo de 1974, eu sabia que, se pretendia sustentar 4 filhos, teria de aumentar minhas vendas de redação. Embora o câncer do pai deles aparentemente tivesse sido detido, lembrei-me do prognóstico do primeiro cirurgião de que a expectativa de vida de Bill poderia variar de 6 meses a 5 anos. A maioria dos meus casos veio das unidades de homicídios da polícia de Seattle e da polícia de King County. Esses detetives foram excepcionalmente gentis comigo, permitindo-me entrevistá-los quando o crime em Seattle estava em declínio.
Longe de serem os detetives durões e duros retratados na televisão e na ficção, descobri que eram homens altamente sensíveis. Homens que entendiam que, se eu não encontrasse casos suficientes para escrever, meus filhos poderiam não comer. Fiz algumas das amizades mais fortes da minha vida com aqueles homens. De minha parte, nunca os queimei, nunca peguei nada off the record e usei em uma história. Esperei até que os julgamentos terminassem ou até que um réu se confessasse culpado, tomando cuidado para que meu relato não prejudicasse de forma alguma um júri em perspectiva antes do julgamento. Eles confiaram em mim e eu confiei neles. Como eles sabiam que eu estava tentando aprender tudo o que podia no campo das investigações de homicídio, muitas vezes fui convidado a participar de seminários dados por especialistas em aplicação da lei, e uma vez, um curso de 2 semanas sobre cena de crime de homicídio dado como parte do condado de King Escola Básica de Polícia da Polícia. Passei em turnos com a patrulha do estado de Washington, as unidades K9, as unidades de patrulha da polícia de Seattle e King County, os paramédicos do Medic e passei 250 horas com o Marshal 5, a equipe de incêndio criminoso do Corpo de Bombeiros de Seattle. Suponho que tenha sido uma carreira estranha para uma mulher, mas gostei muito. Metade do tempo eu era uma mãe comum. Na outra metade, eu estava aprendendo sobre técnicas de investigação de homicídios e como detectar um incêndio criminoso. Meu avô e meu tio foram xerifes em Michigan, e meus próprios anos como policial só aumentaram minha crença de que os homens da lei eram mocinhos. Nada do que vi como repórter policial manchou essa imagem, embora no início dos anos 1970 os policiais fossem frequentemente chamados de porcos. Porque, em certo sentido, eu havia me tornado um deles novamente, estava a par de informações sobre casos que estavam sendo trabalhados ativamente, como havia acontecido com o homicídio de Devine. Não discuti essa informação com ninguém fora do mundo policial, mas estava ciente do que estava acontecendo em 1974. O ano mal tinha começado quando houve um ataque chocante a uma jovem que morava no porão de uma casa grande e velha em 4325 THNE, perto da Universidade de Washington. Aconteceu em algum momento durante a noite de 4 de janeiro, e foi bizarro o suficiente que a detetive Joyce Johnson mencionou isso para mim. Johnson, com 22 anos na polícia, lidava com crimes todos os dias que incomodariam a maioria dos leigos, mas esse ataque a perturbou poderosamente. Johnny Lynch, 18 anos, tinha ido dormir como de costume em seu quarto, um quarto localizado em um porão acessível do lado de fora por uma porta lateral que geralmente ficava trancada. Quando ela não apareceu para o café da manhã na manhã seguinte, seus colegas presumiram que ela estava dormindo. No meio da tarde, entretanto, eles desceram para ver como ela estava. Johnny não respondeu às chamadas. Ao se aproximarem de sua cama, ficaram horrorizados ao ver que seu rosto e cabelo estavam cobertos de sangue coagulado. Ela estava inconsciente. Johnny Lynch havia sido espancada com uma haste de metal arrancada da estrutura da cama e, quando puxaram as cobertas, ficaram surpresos ao ver que a haste havia sido enfiada violentamente em sua vagina, causando terríveis danos aos órgãos internos. Ela ainda está inconsciente, Joyce Johnson me disse uma semana depois. Parte meu coração ver os pais dela sentados ao lado da cama, rezando para que ela saia dessa situação. Mesmo se ela fizer isso, os médicos acham que ela terá danos cerebrais permanentes. Johnny superou as probabilities. Ela sobreviveu, mas não tinha memória dos eventos de 10 dias antes do ataque até que ela acordou do coma. E ela ficou com danos cerebrais que permanecerão com ela pelo resto de sua vida. Ela não tinha sido estuprada, exceto pelo estupro simbólico com a vara da cama. Alguém dominado por uma fúria maníaca a encontrou adormecida e desabafou essa raiva. Os detetives não conseguiram encontrar nenhum motivo. A vítima era uma garota amigável e tímida que não tinha inimigos. Ela deve ter sido uma vítima casual, atacada simplesmente porque alguém que sabia que ela dormia sozinha em seu quarto no porão, talvez a tivesse visto através de uma janela e encontrado a porta do porão destrancada. Johnny Lenz teve sorte. Ela viveu. Ela foi uma das poucas que o fizeram. Olá, aqui é Linda com seu relatório de esqui cascade. Snoqualmie Pass está a 29 graus com manchas de neve e gelo na estrada. Stevens Pass tem 17 graus e está encoberto com neve compacta na estrada. Milhares de ouvintes de rádio do oeste de Washington tinham ouvido a voz de Linda Eale, de 21 anos, sem realmente saber quem ela era. Era uma voz doce e sexy, o tipo de voz que os disc-jockeys podiam responder e que os passageiros que dirigiam para o trabalho às 7 da manhã podiam desfrutar. Os sobrenomes das garotas que deram os relatórios de passe nunca foram revelados, no entanto, não importa quantos homens interessados ligassem. Eles eram anônimos, a personificação vocal da garota americana. Linda era tão bonita quanto parecia, alta, esguia, com cabelos castanhos que caíam quase até a cintura e olhos azuis claros com cílios escuros. Graduada em psicologia pela Universidade de Washington, ela dividia uma velha casa de madeira verde com 4 outros alunos. Marty Sandys, Gil Odds,
Lorna Moss e Barbara Little dividem o aluguel em 5.517 THME. Linda cresceu em uma casa protegida de classe média alta em Newport Hills, no lado leste do Lago Washington de Seattle. Com talento musical, ela interpretou Fiona na produção de Brigadon, em Newport High, e foi solista na missa Folk Winds of God da Igreja Congregacional. Mas foi a psicologia, especialmente o trabalho com jovens retardados, que mais a interessou. Certamente, em seus anos na universidade, ela teve ampla oportunidade de estudar a mente desviante. Estudo, não sei. Nenhuma das 5 colegas de quarto na grande casa era particularmente ingênua, e todas eram jovens cautelosas. O pai de Jill era o advogado de acusação em um condado do leste de Washington. Como filha de um advogado criminal, ela tinha conhecimento de crimes violentos, mas nenhuma das meninas havia sido pessoalmente exposta à violência. Eles haviam lido sobre o ataque a alguns quarteirões de distância, em 4 de janeiro, e ouviram rumores de um invasor em sua própria vizinhança. Eles tomaram as devidas precauções, trancaram as portas, saíram aos pares depois de escurecer e desencorajaram homens que pareciam estranhos. Mesmo assim, com 5 deles morando na mesma casa, eles se sentiam seguros. O trabalho de Linda na Northwest Ski Report significava que ela tinha que acordar às 5h30 da manhã e ir de bicicleta até o escritório a alguns quarteirões de distância. Então ela raramente ficava acordada depois da meia-noite. Quinta-feira, 31 de janeiro começou rotineiramente para ela. Ela gravou o boletim de esqui, foi às aulas e depois voltou para casa para escrever uma carta. Ela não tinha nenhum problema no mundo, a não ser o fato de que seu namorado trabalhava tantas horas que eles tinham pouco tempo juntos, e algumas vagas dores de estômago que a estavam incomodando. Ela escreveu um bilhete para um amigo, a última carta que escreveria. Só pensei em escrever uma linha para dizer olá. Está nevando lá fora, então estou escrevendo esta carta embrulhada em minha manta azul. Você não acreditaria como é confortável estudar ou tirar uma soneca. Todos na minha casa estão bem. Convidei mamãe e papai, Bob e Laura para jantar. Acho que vou fazer estrogonofe de carne. Tenho esquiado muito, trabalhado e estudado, não necessariamente nessa ordem. Às 2h30 daquela tarde, Jill Odds levou Linda para a universidade para o ensaio do coro e voltou às 5 para pegar Linda e Lorna Moss. Eles jantaram, e depois Linda pegou emprestado o carro de Marty Sandys para ir ao supermercado, voltando às 8h30. Linda, Lorna, Marty e um amigo foram a pé até a Dantes, uma taverna popular entre os estudantes universitários, localizada na 53rd com Roosevelt Way. O quarteto dividiu 2 jarras de cerveja e as meninas não falaram com ninguém, embora Lorna e Marty mais tarde se lembrassem que seu amigo Pat havia visitado brevemente algumas pessoas que estavam jogando dados em uma mesa próxima. Eles estavam em casa em 1h e Linda recebeu um telefonema de um ex-namorado em Olímpia. Suas colegas de quarto lembram que ela falou com ele por cerca de 1h. As meninas assistiram à autobiografia de Miss Jane Pittman na televisão antes de se aposentarem. Quando Linda saiu para ir para o quarto do porão, ela estava de calça jeans, blusa branca e botas. Barbara Little estava na biblioteca naquela noite de quinta-feira. Às 1h45 ela foi para o seu quarto no porão, um quarto separado do de Linda apenas por uma fina parede de compensado. A luz de Linda estava apagada e Jill estava quieta. Às 5h30, Bárbara ouviu o despertador de Linda tocar como de costume e ela voltou a dormir. Às 6h, seu próprio alarme soou e ela ficou um tanto surpresa ao ouvir o zumbido insistente do alarme de Linda ainda tocando. O telefone tocou. Era o empregador de Linda na empresa de relatórios de esqui perguntando por que Linda não havia chegado ao trabalho. Bárbara foi ao quarto de Linda e acendeu a luz. O quarto estava imaculado, a cama perfeitamente arrumada, sem nenhuma ruga. Isso era um pouco incomum, pois o hábito de Linda era arrumar a cama depois que ela voltava das aulas, mas Bárbara não estava particularmente preocupada. Ela desligou o alarme e presumiu que Linda já estava indo para o trabalho. Linda em Eale não estava a caminho do trabalho ou da escola. Ela se foi sem luta e sem deixar vestígios. A bicicleta verde de 10 marchas que Linda usava rotineiramente como transporte ainda estava no porão, mas suas colegas de quarto notaram algo alarmante. A porta lateral que dava para o porão estava destrancada. Eles nunca o deixaram destrancado. Na verdade, a porta era muito difícil, quase impossível, de destravar por fora, então eles sempre a abriam por dentro quando queriam empurrar suas bicicletas para fora e então a trancavam por dentro novamente, dando a volta na casa para alcançar suas bicicletas. A única janela com sua cortina transparente próxima aos degraus internos de concreto há muito havia sido pintada e fechada. As meninas que moravam na casa compartilhada se encontraram no campus naquela tarde e compararam suas anotações. Cada um presumiu que um dos outros tinha visto Linda nas aulas durante o dia, mas nenhum tinha. Quando sua família chegou naquela noite para o jantar que ela planejou, eles ficaram assustados. Linda era a última pessoa no mundo que deixaria de aparecer para o trabalho, as aulas, e mais particularmente,
para um jantar onde ela havia convidado sua família. Eles ligaram para a polícia de Seattle e a denunciaram como uma pessoa desaparecida. Os detetives Wayne Dorman e Ted Funis, da unidade de homicídios, chegaram para conversar com os preocupados pais e colegas de casa de Linda. Eles foram conduzidos a seu quarto arrumado no porão. Era uma sala de aparência alegre, pintada de amarelo ensolarado, suas paredes enfeitadas com posteres e fotografias, muitos de Linda e amigos esquiando, e vários dos jovens retardados da escola experimental, Camelot House, onde a menina desaparecida se ofereceu como voluntária. A cama de Linda ficava ao lado da parede de compensado. A de Bárbara ficava do outro lado. Os detetives retiraram a propagação. O travesseiro sem estojo estava manchado de vermelho com sangue seco e uma grande mancha havia encharcado os lençóis do colchão. Quem quer que tenha derramado aquele sangue deve ter ficado gravemente ferido, talvez inconsciente, mas não havia sangue suficiente para indicar que a vítima sangrou até a morte. Lorna e Marty indicaram aos investigadores que a cama fora feita de maneira diferente da maneira como Linda o teria feito. Ela sempre puxava o lençol sobre o travesseiro, e agora ele está enfiado por baixo. Linda tinha uma fronha de cetim rosa em sua cama. Ele se foi. Seu companheiro estava na gaveta da comoda. Sua camisola estava localizada no fundo do armário, a área do pescoço enrijecida com sangue seco. Uma suposição razoável era que alguém havia entrado no quarto de Linda enquanto ela dormia, a espancado até que ela desmaiasse antes que ela pudesse gritar e a levado embora. Suas colegas de quarto examinaram seu armário e descobriram que as únicas roupas que faltavam eram os jeans, a blusa e as botas que ela usará na noite anterior. E a mochila dela sumiu, disse Marty. É vermelho com alças cinzentas. Ela normalmente mantinha livros nele, e talvez seu boné de esqui amarelo e luvas. E sim, ela tinha um monte de ingressos para a Sinfônica da Juventude e alguns cheques para ingressos lá. A camisola de Linda estava manchada de sangue, o que certamente indicava que ela a havia usado quando foi atacada. A única conclusão que os detetives puderam chegar foi que seu sequestrador havia demorado para vesti-la antes de levá-la embora. No entanto, todos os seus casacos estavam em seu quarto. Seria tarde demais para ela precisar de um casaco novamente? E por que a mochila? Por que a fronha? O dono da casa disse aos detetives Funis e Dorman que ele rotineiramente trocava todas as fechaduras das portas externas da casa quando novos inquilinos se mudavam. Esta pode ter sido uma salvaguarda prudente, exceto pelo fato de que as 5 meninas tinham deixado uma chave extra na caixa de correio na varanda da frente. Além disso, Linda e Marty perderam as chaves e mandaram fazer cópias. Qualquer homem, observando, esperando e ciente de que 5 mulheres moravam na casa, poderia ter mapeado seus movimentos e visto como retiravam a chave extra da caixa de correio. Agora, cheios de pavor, os 4 inquilinos restantes saíram da Casa Verde e alguns jovens amigos se mudaram para monitorar quaisquer atividades estranhas. Mas o que aconteceu, aconteceu. O último incidente peculiar que as outras 4 garotas conseguiram lembrar foi que houve 3 telefonemas na tarde depois do desaparecimento de Linda. Cada vez que eles respondiam, podiam ouvir apenas a respiração do outro lado da linha, e em seguida, a linha ficou muda. Cada centímetro da vizinhança foi revistado, todos os desfiladeiros escuros e frondosos do vizinho Parque Ravenna, tanto por oficiais quanto por cães K9. Mas Linda em Eale se foi, e o homem que a levou embora não deixou nenhum vestígio de si mesmo. Nada. Nem mesmo um fio de cabelo, uma gota de sangue ou sêmen. Ele tinha sido muito inteligente ou muito sortudo. Era o tipo de caso que os detetives de homicídios temem. Em 4 de fevereiro, uma voz masculina ligou para o número de emergência policial 911. Ouço. E ouça com atenção. A pessoa que atacou aquela garota no dia 8 do mês passado e a pessoa que levou Linda e Eale são a mesma pessoa. Ele estava fora de ambas as casas. Ele foi visto. Quem está a chamar? Perguntou a operadora. De jeito nenhum você vai conseguir meu nome. O homem respondeu e desligou. O atual e o ex-namorado de Linda se ofereceram para fazer o teste do detector de mentiras e ambos passaram sem questionar. Com o passar dos dias e das semanas, ficou dolorosamente claro que Linda em Eale estava morta. Seu corpo escondido com tanto cuidado que apenas seu assassino e Deus sabiam onde ela estava. O laboratório criminal da polícia de Seattle tinha uma lista lamentavelmente curta de itens de evidências físicas para trabalhar. Um lençol branco, manchado de sangue, tipo A positivo, um travesseiro amarelo, manchado de sangue, tipo A positivo, uma camisola curta de cor creme com enfeites de flores marrons e azuis, manchado de sangue, tipo A positivo. A área da mancha de sangue no lençol branco mostra um padrão distinto de nervuras nas bordas. Isso foi tudo o que restou da garota vibrante que desejou boa noite a seus amigos em 31 de janeiro e caminhou para o esquecimento. Para resolver um homicídio, e o desaparecimento de Linda e Eale foi certamente um homicídio, os detetives devem encontrar alguns fios comuns, algo ligando a vítima ao assassino, um método semelhante de operação em uma série de crimes, evidências físicas ou ligações entre as próprias vítimas. Aqui,
Eles foram bloqueados. Não havia nenhuma conexão entre Linda Ealy e Johnny Lench, exceto que ambos foram atacados enquanto dormiam em quartos no porão de casas comunais a menos de 1 quilômetro de distância. Johnny havia sofrido ferimentos na cabeça e, pelo padrão de sangue no travesseiro de Linda e as manchas em sua camisola, parecia que ela também havia sido golpeada violentamente no crânio. Mas nenhum dos residentes das duas casas se conhecia. Eles nem mesmo frequentaram as mesmas aulas. Fevereiro se transformou em março, e Linda não voltou para casa, nem houve um avistamento dos pertences desaparecidos com ela. A mochila. Sua blusa de campanisa. Seus jeans velhos com um pet triangular engraçado nas costas. Seus 2 anéis turquesa, anéis distintos redondos e planos com pequenas pepitas turquesa flutuando nos círculos prateados no topo. Não havia sinal de nada. Apenas mais 2 trimestres e Linda teria se formado na universidade e aceitado um emprego no qual teria sido de ajuda infinita para as crianças retardadas cujas vidas não foram abençoadas como a dela, com inteligência, beleza e um lar amoroso e acolhedor. Enquanto os detetives da polícia de Seattle lutavam com o desaparecimento inexplicável de Linda Ealy, o xerife Don Redmond do condado de Thurston e seus detetives estavam tendo seus próprios problemas. Uma aluna estava faltando no Evergreen State College, cujo campus fica a sudoeste de Olympia. Evergreen é uma faculdade relativamente nova em Washington com grandes edifícios pré-moldados de concreto que se erguem de forma improvável da densa floresta de abetos. É uma escola muito difamada pelos educadores tradicionais porque evita os cursos obrigatórios, aceita as escalas de notas e adota a filosofia de fazer suas próprias coisas. Os alunos escolhem o que querem aprender, desde desenhos animados à ecologia, e elaboram contratos que prometem cumprir a cada trimestre para obter crédito. Os detratores da escola afirmam que um graduado da Evergreen não tem nenhuma habilidade real ou formação educacional para oferecer a um empregador. Eles chamam de escola de brinquedos. No entanto, Evergreen atrai alguns dos melhores e mais brilhantes. Donna Gail Manson, de 19 anos, era uma aluna típica do Evergreen, uma garota altamente inteligente que marchava para um baterista diferente. Seu pai ensinava música nas escolas públicas de Seattle, e Donna compartilhava seu talento e interesse pela música. Ela era uma flautista, especialista o suficiente para tocar uma sinfonia. Com a notícia de que uma segunda jovem sem dúvida sofrerá algum dano no condado de Thurston, dirigi mais uma vez para Olympia e conversei com o xerife Redmond e o sargento Paul Barclifta. Barclifta explicou as circunstâncias do desaparecimento de Donna para mim. Na chuvosa noite de terça-feira de 12 de março de 1974, Donna planejou assistir a um concerto de jazz no campus. Suas companheiras de dormitório lembraram que ela trocou de roupa várias vezes, estudando sua imagem no espelho antes de ficar satisfeita com o top listrado vermelho, laranja e verde, as calças azuis e o casaco preto felpudo. Ela usava um anel oval de ágata marrom e um relógio de pulso Bulova. E então ela partiu, sozinha, para caminhar até o show pouco depois das 19 horas. Ela não foi vista no show, disse Redmond. Ela provavelmente não foi tão longe. Linda Ealy e Catherine Mary Devine eram altas e esguias. Donna Manson tinha apenas 1,5 metros de altura e pesava 45 quilos. Os detetives do condado de Thurston e Rod Maren, chefe de segurança do Evergreen State College, só foram notificados de que Donna estava desaparecida depois de 6 dias de ausência. O estilo de vida de Donna era tal que muitas vezes ela decolava em um piscar de olhos, apenas para reaparecer com histórias de uma viagem de carona, às vezes para lugares tão distantes como Oregon. Quando o relato de sua ausência veio de outro aluno, foi apenas uma solicitação de por favor, tente entrar em contato. Mas os dias se passaram sem nenhuma palavra dela, e seu desaparecimento assumiu um tom sinistro. Barclifta começou a entrar em contato com todos que conheciam Donna e acompanhou todas as pistas possíveis. Ele conversou com sua melhor amiga, Teresa Olsen, e sua ex-colega de quarto Celia Driden, e várias outras meninas que moraram no dormitório com ela. Donna Manson, apesar de seu QI, não tinha sido uma boa aluna. Ela frequentou o Green River Community College em Albany antes de vir para Evergreen e entrou com uma nota acumulada de 2,2, C+. Ela havia escolhido um currículo bastante amplo, portels, opções pessoais para habilidades eficazes de aprendizagem. Donna tinha ficado para trás até mesmo em Evergreen, no entanto, porque ela consistentemente ficava fora a noite toda, voltando de madrugada para pedir a Célia para cobrir para ela na aula, e então ia para a cama a maior parte do dia. Isso incomodou Célia, assim como a obsessão de Donna por morte, magia e alquimia. Donna parecia estar deprimida, e seus constantes rabiscos sobre alquimia também incomodavam sua colega de quarto. Célia pediu para ser transferida para outro quarto pouco antes de Donna desaparecer. A alquimia é uma pseudociência antiga, a preparação de um elixir da longevidade, qualquer poder aparentemente mágico ou processo de transmutação. Praticado primeiro no Antigo Egito, não era o currículo que poderia ser oferecido em uma faculdade mais convencional. Achamos que ela poderia ter cometido suicídio,
disse Barclifta. Mas tivemos seus escritos avaliados por um psiquiatra e ele sentiu que não eram particularmente significativos para uma menina daquela idade. Se ela tivesse medo de algo específico, ele pensou que ela o teria escrito, e não encontramos nada parecido em seus escritos. Os investigadores encontraram vários pedaços de papel no quarto de Donna. List to do, Thought Power Incorporated. Uma verificação preliminar feita pelos detetives mostrou que se tratava de uma empresa licenciada em Olímpia, localizada em uma casa bem antiga e bem arrumada. Seminários sobre pensamento positivo e disciplina mental foram realizados lá. Os proprietários mudaram o nome para Instituto de ESP pouco antes do desaparecimento de Donna. Donna Manson havia fumado maconha quase diariamente e seus amigos pensaram que ela também poderia ter experimentado outras drogas. Ela tinha namorado 4 homens. Eles foram verificados e todos foram liberados. Donna tinha pegado carona para Oregon em novembro, mas a maioria de suas viagens para fora do campus era para visitar amigos em Selleck, um pequeno vilarejo de mineração localizado ao longo da estrada que levava a Issaquah e North Bend e depois conectava a rodovia principal, que serpenteava Pass Snoqualmie. Verificamos com as pessoas de lá e eles não haviam desde 10 de fevereiro, disse Barclifta. Por mais envolvida que estivesse em sua busca pelo que chamou de aquele outro mundo que você não pode explicar, Donna permanecerá próxima de seus pais. Ela passou o fim de semana de 23 a 24 de fevereiro com eles, ligou para eles no dia 9 de março e escreveu uma carta para eles no dia 10 de março. Ela estava de bom humor e planejava uma viagem à praia com a mãe. Barclifta me levou ao redor do campus Evergreen. Ele apontou as luzes que ficavam próximas aos caminhos, mas o campus parecia reter muitos elementos da natureza selvagem original de antes. Em alguns pontos, os caminhos sinuosos desapareciam em túneis de ramos de abetos. A maioria das meninas caminha em pares ou grupos depois de escurecer, comentou. O campus estava encharcado com as chuvas da primavera. Ele havia sido revistado em um padrão de grade por homens e cães rastreadores. Se Donna estivesse lá, seu corpo escondido em um pântano de Salau, Oregon Grape, samambaias e pinheiros mortos, eles a teriam encontrado. Mas Donna se foi, tão completamente quanto Linda e Ali. As coisas que ela deixou para trás em seu quarto, sua mochila, sua flauta, malas, todas as suas roupas, até mesmo a câmera que ela invariavelmente carregava, foram entregues a seus pais. No final, os investigadores do condado de Thurston ficaram com os escritos de Donna sobre morte e magia, e as radiografias que haviam obtido de seu médico em sua coluna, tornozelo esquerdo e pulso esquerdo. Se a encontrassem agora, temiam que essa pudesse ser a única maneira de identificá-la. Capítulo 8. Naquela primavera de 1974, aluguei uma casa-barco em Seattle para usar como escritório, sublocando a pequena estrutura de um cômodo que flutuava precariamente em toras em Lake Union, 1 quilômetro ao sul do University District. Eu estava totalmente ciente agora que 2 universitárias estavam desaparecidas, que Kate Devine havia sido assassinada e estava começando a sentir que a polícia sentia que um padrão estava surgindo, mas o público permanecia inconsciente. Seattle tem em média cerca de 60 homicídios por ano. O condado de King oscila de 2 ou 3 a uma dúzia por ano e o condado de Thurston raramente ultrapassa 3. Não é uma porcentagem ruim para áreas altamente povoadas, e as coisas pareciam estar normais. Trágico, mas normal. Meu ex-marido sofreu um ataque epiléptico de grande mal repentino. Seu câncer tinha metástase para o cérebro. Ele foi submetido a uma cirurgia e ficou hospitalizado por várias semanas. Minha filha mais nova, Leslie, então com 16 anos, pegava um ônibus para Seattle todos os dias depois da escola para cuidar de seu pai. Ela não achou que as enfermeiras estivessem suficientemente atentas. You me preoccupi. Ela era tão adorável, parecia muito com as garotas que estavam desaparecendo, e eu estava com medo de vê-la caminhar até meio quarteirão sozinha na cidade. Ela insistia que era algo que ela tinha que fazer, e eu prendia a respiração todos os dias até que ela estivesse em casa segura. Eu estava experimentando o tipo de pavor que logo todos os pais da região sentiriam. Como escritor policial, eu tinha visto muita violência, muita tragédia, e via homens suspeitos aonde quer que fosse. Nunca tive medo por mim mesmo. Mas para minhas filhas. Ah, sim, para minhas filhas. Eu os avisei tanto que eles finalmente me acusaram de ficar paranoico. Desisti da casa-barco. Não queria ficar tão longe dos meus filhos, nem mesmo durante o dia. Em 17 de abril, aconteceu novamente.
Desta vez, a garota que desapareceu estava a 120 milhas de Seattle, do outro lado das imponentes montanhas Cascade que separam a verdejante costa de Washington dos áridos campos de trigo da metade oriental do estado. Susan Elaine Rancourt era caloura no Central Washington State College em Ellensburg, uma cidade de rodeio que manteve o sabor do velho oeste. Uma das 6 crianças em uma família próxima, Susan tinha sido uma líder de torcida e rainha do baile em Laconer, Washington, High School. Ela diferia das outras garotas desaparecidas por ser loira, uma loira com cabelos longos e olhos azuis. Ela tinha o tipo de figura impressionante pela qual a maioria das meninas adolescentes ora, sem falar nos meninos adolescentes. Talvez seu desenvolvimento inicial tenha contribuído para sua timidez e eclipsado o fato de que Susan tinha uma inteligência superior, cientificamente orientada. Quando o resto de sua família se mudou para Anchorage, Alaska, Susan teve coragem de ficar para ir à faculdade em Ellensburg. Ela sabia que teria que pagar a maior parte de sua própria maneira. Com 5 outros irmãos para criar, sua família simplesmente não tinha dinheiro para pagar todas as contas da faculdade. No verão anterior ao primeiro ano, Susan trabalhou em 2 empregos de tempo integral, 7 dias por semana, para economizar dinheiro para as mensalidades. Ela sempre soube que sua carreira seria no campo da medicina. Suas notas no ensino médio, nota máxima e suas notas de aptidão para a faculdade comprovavam que ela tinha talento para tal. Em Ellensburg, Susan Rancourt estava se formando em biologia, ainda obtendo uma média de 4,0 pontos e trabalhando em um emprego de tempo integral em uma casa de repouso. Ela era uma jovem de quem qualquer família poderia se orgulhar. Enquanto Linda Ealy fora cautelosa e Dona Manson não se importava com o perigo, Susan Rancourt estava francamente com medo do escuro, de ficar sozinha. Ela nunca foi a lugar nenhum sem sua colega de quarto depois que o sol se pôs. Nunca, até a noite de 17 de abril. Foi uma semana agitada para ela. As provas finais do semestre estavam sendo realizadas, mas ela soube de uma oportunidade aberta para aspirantes a conselheiros do dormitório. Com esse trabalho, suas despesas poderiam ser bastante reduzidas. Além disso, isso lhe daria a chance de conhecer mais alunos e de romper a sua casca autoimposta de timidez. Então ela arriscou. Susan tinha apenas 1,5 metros e pesava 120 libras, mas era forte. Ela corria todas as manhãs e tinha ido às aulas de karatê. Talvez ela tenha sido tola ao pensar que não poderia se proteger em um campus lotado, mesmo que alguém se aproximasse dela. Às 8 horas daquela noite, ela levou uma carga de roupas para a lavanderia em um dos dormitórios do campus e saiu para a reunião de conselheiros. A reunião acabou às 9, e ela planejava encontrar um amigo para ver um filme alemão e depois voltar à lavanderia para colocar suas roupas na secadora às 10 horas. Mas ninguém viu Susan depois que ela saiu da reunião. Sua amiga esperou, e então finalmente entrou no filme sozinha, olhando para trás várias vezes em direção à entrada para a visão familiar da figura de Susan. As roupas de Susan permaneceram na máquina de lavar até que outro aluno que precisava usá-las impacientemente as removeu e as colocou sobre a mesa, onde foram descobertas um dia depois. O fracasso de Susan Rancourt em retornar ao dormitório foi relatado imediatamente. Susan tinha namorado, mas ele estava longe, na Universidade de Washington, em Seattle, e ela não namorava mais ninguém. Ela simplesmente não era do tipo que não voltava para casa à noite e certamente não teria perdido o exame final. Ela nunca tinha pulado uma aula. Os policiais do campus notaram a roupa que ela usava na última vez em que fora vista. Calça de veludo cotelê cinza, um suéter amarelo de mangas curtas, um casaco amarelo e sapatos marrons de cachorrinho silencioso. E então eles tentaram refazer o caminho que ela teria feito da reunião de conselheiros de volta aos dormitórios a 400 metros de distância. A rota mais rápida e comum subia pelo shopping, passava por uma área de construção, passava por uma passarela sobre um lago, e em seguida, sob um cavalete de ferrovia perto de um estacionamento de estudantes. Se alguém a observasse, a seguisse e pretendesse agarrá-la, comentou um policial, teria sido aqui, sob o cavalete. Esto esquiro como o inferno por cerca de 6 metros. Mas deveria ter sobrado algo de Susan lá. Por um lado, ela estava carregando uma pasta cheia de papéis soltos que teriam se espalhado em todas as direções em uma luta. E, por mais tímida que fosse, Susan Rancourt era uma lutadora, adepta do karatê. Seus amigos insistiram que ela não teria desistido em silêncio. Além disso, o caminho de volta ao Barton Hall, onde o filme estava sendo exibido, foi o caminho que a maioria dos alunos fez. Às 9 da noite, teria havido tráfego regular e irregular. Alguém deveria ter visto algo em comum, mas ninguém viu. Susan tinha apenas uma imperfeição física. Ela era muito míope. Na noite de 17 de abril, ela não usava nem óculos nem lentes de contato. Ela poderia ter visto bem o suficiente para percorrer o campus, mas teria que se aproximar bem de alguém para reconhecê-lo e poderia muito bem ter perdido um movimento sutil na sombra sob o cavalete. Com o desaparecimento de Susan Rancourt, outros alunos apresentaram descrições de incidentes que os perturbaram vagamente.
Uma garota disse que conversou com um homem alto e bonito de seus 20 anos fora da biblioteca do campus em 12 de abril. Um homem que tinha um braço em uma tipóia e uma cinta de metal no dedo. Ele teve problemas para gerenciar sua abraçada de livros e deixou cair vários. Finalmente, ele me perguntou se eu o ajudaria a carregá-los até o carro. Ela lembrou. O carro, um Volkswagen Bug, estava estacionado a cerca de 300 metros do cavalete da ferrovia. Ela levou seus livros para o carro, e então percebeu que o banco do passageiro estava faltando. Algo, ela não conseguia nem dizer o que, fez com que os cabelos de sua nuca se arrepiassem. Algo sobre aquele assento que faltava. Ele parecia bom o suficiente, e eles conversaram sobre como ele se machucou esquiando na montanha de cristal. Mas, de repente, ela só queria ficar longe dele. Coloquei os livros no capô do carro e corri. Uma segunda garota contou uma história muito parecida com a primeira. Ela encontrou o homem com um braço ferido no dia 17 e levou alguns pacotes embrulhados em papel pardo para o carro dele. Então ele me disse que estava tendo problemas para ligar e me pediu para entrar e tentar a ignição enquanto ele fazia algo sob o capô. Eu não o conhecia. Eu não queria entrar no carro dele. Apenas dei uma desculpa de que estava com pressa e fui embora. O filho de um promotor distrital de Oregon, visitando o campus, lembra-se de ter visto um homem alto com o braço em uma tipóia parado em frente ao Barton Hall por volta das 8h30 da noite do dia 17. Os relatórios não pareciam tão ameaçadores. Sempre que ocorre um crime ou desaparecimento, os incidentes comuns assumem uma importância para as testemunhas que querem ajudar. As declarações foram digitadas e arquivadas, e a busca por Susan Rancourt continuou. Neste caso, como em muitos outros, um pequeno detalhe forneceria um testemunho mudo do destino das meninas desaparecidas. Com Dona Manson, foi sua câmera deixada para trás. Com Susan, foram suas lentes de contato e seus óculos. Óculos que ela provavelmente pretendia levar ao cinema na noite em que desapareceu, e seu fio dental. Quando sua mãe olhou em seu armário de remédios e viu o fio dental, ela sentiu seu coração bater forte. Ela era uma criatura de hábitos. Ela nunca foi a lugar nenhum durante a noite sem fio dental. O capitão Herbie Swindler, um policial imponente, veterano em investigações de homicídios, assumirá o comando da unidade de crimes contra pessoas do Departamento de Polícia de Seattle na primavera de 1974. Eu conhecia Herbie há mais de 15 anos. No final da década de 1950, ele era o patrulheiro que respondeu primeiro a uma reclamação de uma mãe em West Seattle, depois que alguém tomou liberdades indecentes com sua filha. Eu era a policial mais novata chamada para interrogar a criança. Eu tinha 21 anos na época e reconhecia que estava um tanto envergonhado com as perguntas que fiz à garotinha sobre o bom velho que morava com a família. Lembro-me de como Herbie me provocou porque eu corei, o razinguim padrão que as novas mulheres policiais recebiam, mas ele foi gentil com a criança e a mãe dela. Ele era um bom policial e um investigador completo, e subiu rapidamente na hierarquia. Agora, a bola parou no escritório de Herbie. A maioria dos casos de garotas desaparecidas parecia ter se originado em Seattle, e ele lutava dia e noite com os mistérios que pareciam não ter pistas nem respostas. Era como se o responsável estivesse provocando a polícia, rindo da facilidade com que havia sequestrado as mulheres, sem deixar vestígios de si mesmo. Swindler é um homem falante e precisava de uma caixa de ressonância. Eu preenchi essa necessidade. Ele sabia que eu não falaria com ninguém fora do departamento. Sabia que eu tinha seguido os casos tão meticulosamente quanto qualquer detetive. Certamente, eu era um escritor em busca de uma grande história. Mas eu também era mãe de 2 filhas adolescentes, e o horror de tudo isso, a agonia dos pais, me manteve acordada noites. Ele estava confiante de que eu não publicaria uma palavra até que chegasse o momento certo, ou nunca. Durante aqueles meses de 1974, conversei com Swindler quase todos os dias, ouvindo, tentando encontrar algum denominador comum. Meu território me levou para cima e para baixo na costa, e muitas vezes eu sabia de casos em outras cidades, casos a 320 quilômetros de Oregon, e relatei qualquer desaparecimento que pudesse estar relacionado aos casos de Seattle. A próxima garota a ir embora para sempre morava em Oregon. Em 6 de maio, 19 dias após o desaparecimento de Susan Rancourt, Roberta Kathleen Kate Parks passou um dia infeliz e cheio de culpa em seu quarto em Sackett Hall no campus da Oregon State University em Corvallis, 400 milhas ao sul de Seattle. Eu conhecia Sackett Hall. Eu mesmo morava lá quando participei de um período letivo na OSU nos anos 1950. Era um enorme e moderno complexo de dormitórios em um campus que na época era considerado uma faculdade para vacas. Mesmo assim, quando o mundo não parecia estar tão repleto de perigos, nenhum de nós jamais iria às máquinas de salgadinhos nos corredores cavernosos do porão sozinho à noite. Kate Parks não ficou muito feliz no estado de Oregon. Ela estava com saudades de Lafayette, Califórnia, e ela terminou com seu namorado, que foi para Louisiana. Em 4 de maio, Kate discutiu em um telefonema com seu pai, e em 6 de maio,
ela soube que ele havia sofrido um ataque cardíaco fulminante. Sua irmã ligou para ela de Spokane, Washington, com a notícia do infarte do pai, e ligou de volta algumas horas depois para dizer que parecia que ele sobreviveria. Kate, cuja especialidade eram as religiões mundiais, sentiu-se um pouco melhor após a segunda ligação e concordou em se juntar a alguns dos outros residentes de Sackett Hall em uma sessão de exercícios no saguão do dormitório. Pouco antes das 11, a garota alta e esguia com longos cabelos loiros acinzentados deixou Sackett Hall para se encontrar com alguns amigos para um café no Student Union Building. Ela prometeu à sua colega de quarto que estaria de volta em 1 hora. Vestindo calça azul, um top azul marinho, uma jaqueta verde clara e sandálias plataforma, ela deixou Sackett pela última vez. Kate nunca conseguiu chegar ao Student Union Building. Como os outros, todos os seus pertences foram deixados para trás. Sua bicicleta, roupas e cosméticos. Desta vez, ninguém tinha visto ninguém suspeito. Nenhum homem com o braço na tipóia. Nenenbug Volkswagen. Kate nunca tinha falado em ter medo ou em receber telefonemas obscenos. Ela tinha sido uma garota tão sujeita a grandes mudanças de humor que a questão do suicídio surgiu. Ela se sentiu tão culpada por brigar com seu pai, talvez acreditando que ela havia causado seu ataque cardíaco, culpado o suficiente por ter tirado a própria vida. O rio Willamette, que segue seu curso perto de Corvallis, foi arrastado e nada foi encontrado. Se ela tivesse escolhido outro meio de autodestruição, seu corpo, certamente seria localizado em breve, mas não foi. O tenente Bill Harris, da Unidade de Investigação Criminal da Polícia do Estado do Oregon, estava estacionado no campus da OSU e chefiava a investigação no Oregon. Ele havia sofrido um trágico homicídio em Sackett Hall alguns anos antes, onde uma estudante foi encontrada morta a facadas em seu quarto, mas sua investigação bem-sucedida resultou na prisão de um estudante que morava em um andar superior. Esse jovem ainda estava na penitenciária do estado de Oregon. Depois de uma busca de 1 semana, Harris estava convencido de que Kate Parks havia sido abduzida, provavelmente apreendida enquanto ela caminhava entre as grandes massas de arbustos de lilazes que floresciam ao longo do caminho entre Sackett Hall e o Student Union Building. Desapareceu, como todos os outros, sem um único grito de socorro. Boletins policiais com fotos das 4 meninas desaparecidas foram pregados lado a lado nas paredes dos escritórios de todas as agências de aplicação da lei no Noroeste, rostos sorridentes que se pareciam o suficiente para serem irmãs. No entanto, apenas Herbie Swindler estava absolutamente convencido de que Kate Parks fazia parte do padrão. Outros detetives achavam que Corvallis estava longe demais para que ela fosse vítima do mesmo homem que rondava os campi de Washington. Deveria haver apenas um breve intervalo. 26 dias depois, Brenda Carol Ball, uma conhecida de minha filha mais velha, desapareceu. Brenda, de 22 anos, morava com 2 colegas de quarto no subúrbio de Burien, no sul de King County. Ela tinha sido uma aluna do Eugene Community College, até 2 semanas antes. Ela tinha 1,70 m, 112 libras e seus olhos castanhos brilhavam com seu entusiasmo pela vida. Na noite de 31 de maio a 1º de junho, Brenda foi sozinha à Flame Taverna 128 TH South com Amba 1 Road South. Suas colegas de quarto a viram pela última vez às 14 horas daquela sexta-feira à tarde, quando ela lhes disse que planejava ir à taverna e mencionou que depois poderia pegar uma carona para o Sun Lakes State Park, no leste de Washington, e encontrá-los lá. Ela foi até a chama e foi vista por várias pessoas que a conheciam. Ninguém se lembra exatamente o que ela estava vestindo, mas seu traje usual era calça jeans desbotada e tops de gola alta de mangas compridas. Ela parecia estar se divertindo e ficou até fechar às 2 da manhã. Brenda pediu a um dos músicos da banda uma carona para casa, mas ele explicou que estava indo em outra direção. A última vez que alguém se lembra de ter visto Brenda Ball, ela estava conversando no estacionamento com um homem bonito de cabelos castanhos que tinha um braço em uma tipóia. Como Brenda, como Dona Manson, era um espírito livre, dado a viagens impulsivas, demorou muito para que ela fosse oficialmente declarada desaparecida. 19 dias se passaram antes que suas colegas de quarto se convencessem de que algo havia acontecido com ela. Eles checaram com seu banco e ficaram alarmados quando souberam que sua conta poupança não havia sido tocada. Todas as roupas dela ainda estavam em seu apartamento. Seus pais, que moravam perto, também não tinham ouvido falar dela. Aos 22 anos, Brenda era a mais velha de todas as mulheres desaparecidas, uma adulta que havia se mostrado capaz e cautelosa no passado. Mas agora não. Parecia que Brenda também havia conhecido alguém em quem não deveria confiar. Brenda se foi. Mas a perseguição estava longe de terminar. Mesmo antes de Brenda Ball ser denunciada como desaparecida à polícia do condado de King, o homem procurado pelos policiais estava novamente à espreita, prestes a atacar audaciosamente, virtualmente à vista de dezenas de testemunhas, e ainda permanece apenas uma figura fantasma. Ele torcia o nariz para a polícia, deixando-os tão frustrados como nunca na série de crimes que já os havia atormentado e horrorizado.
Muitos dos detetives que procuravam as meninas desaparecidas tinham suas próprias filhas. Era quase como se fosse uma espécie de perverso jogo de desafio por parte do sequestrador. Como se, a cada vez, ele saísse um pouco mais das sombras e se arriscasse mais para provar que poderia fazer o que queria e ainda assim não ser pego, ou mesmo visto. Georgian Hawkins, aos 18 anos, foi uma daquelas garotas de ouro para quem a sorte ou o destino deram uma mão perfeita até aquela noite inexplicável de 10 de junho. Criada no subúrbio de Tacoma, Sumner, Washington, ela foi uma princesa de Narciso e uma líder de torcida. Ela frequentou a Lakes High School e, como Susan Rancourt, era uma estudante de honra. Vivaz e brilhando com boa saúde, Georgian tinha uma qualidade de duende em sua beleza. Seus longos cabelos castanhos eram brilhantes e seus olhos castanhos vivos. Petite, com 1,65 m de altura e 115 libras, era a mais nova das duas filhas da família Warren B. Hawkins. Enquanto muitos bons alunos tendem a achar o currículo da Universidade de Washington muito mais difícil do que o do ensino médio e cair para uma média confortável de C, Georgian continuou a manter um recorde direto. Sua maior preocupação durante a semana das provas finais de junho de 1974 era que ela estava tendo dificuldades com o espanhol. Ela pensou em desistir do curso, mas, na manhã de 10 de junho, ligou para a mãe e disse que iria estudar para a prova final do dia seguinte o mais forte que pudesse e achou que conseguiria. Ela já tinha um emprego de verão planejado em Tacoma e havia discutido isso por telefone com os pais pelo menos uma vez por semana. Durante a semana do Rash em setembro de 1973, Georgian foi escolhida por uma das principais irmandades do campus, Kappa Alpha Theta, e morava na casa grande entre várias outras casas gregas ao longo da 17th Avenue. Residentes de irmandades e fraternidades ao longo de Grehol visitam-se de um lado para outro com muito mais liberdade do que faziam nos anos 1950. Quando era estritamente proibido para membros do sexo oposto se aventurarem acima das salas formais no primeiro andar. Georgian frequentemente aparecia para ver seu namorado, que morava na casa Beta Theta Pi 6 casas abaixo da casa Theta. Durante as primeiras horas da noite de segunda-feira, 10 de junho, Georgian e uma irmã da irmandade foram a uma festa onde tomaram 1 ou 2 drinks. Georgian explicou que precisava voltar a estudar para o exame de espanhol. Mas primeiro ela iria parar na casa Beta e dizer boa noite ao namorado. Georgian foi cauteloso. Ela raramente ia a qualquer lugar do campo sozinha à noite, mas a área ao longo da 17th Avenue era tão familiar, tão bem iluminada, e sempre havia alguém por perto que ela conhecia. As organizações fraternas ficam de frente para a rua de cada lado, com uma ilha gramada no meio. Árvores, em plena folhagem em junho, bloqueiam algumas das luzes da rua. Eles cresceram muito desde que foram plantados nos anos 20. O beco que passa por trás das casas gregas de 45º NE a 47º NE é tão claro quanto o dia, iluminado por postes de luz a cada 3 metros ou mais. O dia 10 de junho foi uma noite quente e todas as janelas que davam para o beco estavam abertas. É duvidoso que algum dos estudantes residentes estivesse dormindo, mesmo à meia-noite. A maioria deles estava estudando para as finais, com a ajuda de café preto e nudós. Georgian foi para a casa Beta, um pouco antes das 12h30 do dia 11 de junho. Ela visitou o namorado fixo por cerca de meia hora, pegou emprestado algumas notas em espanhol, disse boa noite e saiu pela porta dos fundos para caminhar pelos 90 pés descendo para a porta dos fundos da casa Theta. Um dos outros betas ouviu a porta bater e colocou a cabeça para fora da janela, reconhecendo Georgian. Ei George! Ele chamou em voz alta. O que está acontecendo? A garota bonita e bronzeada, vestindo calça azul, uma camiseta branca sem costas e um top vermelho, branco e azul transparente, esticou o pescoço e olhou para trás. Ela sorriu e acenou, falou por um momento ou dois sobre o exame de espanhol, e então, rindo, chamou, adios. Ela se virou e foi para o sul em direção à sua residência. Ele a observou por cerca de 30 pés. 2 outros alunos do sexo masculino que a conheciam lembram que a viram atravessar os próximos 6 metros. Ela tinha 12 metros para percorrer, 12 metros no beco bem iluminado. Certamente, havia algumas áreas sombrias entre as casas grandes, cheias de sebes de louro e rododendros florescendo, mas Georgian teria ficado no meio do beco. Sua colega de quarto, Day Nichols, esperou pelo som familiar de pedras batendo na janela. Georgian perderá a chave da porta dos fundos, e a irmã da fraternidade teria que descer correndo as escadas e deixá-la entrar. Não houve barulho de seixos. Não houve nenhum som, nenhum clamor, nada. 1 hora se passou. 2 horas. Preocupada, Day ligou para a casa Beta e soube que Georgian havia voltado para casa um pouco depois da 1 hora. Ela acordou a mãe e disse baixinho, Georgian se foi. Ela não voltou para casa. Eles esperaram durante a noite, tentando encontrar alguma explicação razoável para o motivo do desaparecimento de Georgian, sem querer alarmar seus pais às 3 horas da manhã. De manhã, eles ligaram para a polícia de Seattle.
O detetive Bud Gelberg da Unidade de Pessoas Desaparecidas pegou o relatório e verificou novamente com a casa da fraternidade onde ela tinha sido vista pela última vez, então ligou para seus pais. Normalmente, qualquer departamento de polícia espera 24 horas antes de iniciar a busca por um adulto desaparecido. Mas, em vista dos acontecimentos da primeira metade de 1974, o desaparecimento de Georgian Hawkins foi tratado com muita seriedade imediatamente. Às 8h45 da manhã, o sargento detetive Ivan Beeson e os detetives Ted Funes e George Cutil da Unidade de Homicídios chegaram à casa Theta, 4521-17 THNE. Eles estavam acompanhados por George Ishii, um dos mais renomados criminalistas do Noroeste. Ishii, que chefia o laboratório criminal do estado de Western Washington, é um homem brilhante, um homem que provavelmente sabe mais sobre detecção, preservação e teste de evidências físicas do que qualquer outro criminalista na metade ocidental dos Estados Unidos. Ele foi meu primeiro professor de investigação de cena de crime. Em 2 trimestres, aprendi mais sobre evidências físicas do que nunca. Ishii acredita implicitamente nas teorias do Dr. Locard, um criminalista francês pioneiro que afirma: todo criminoso deixa algo de si mesmo na cena de um crime, algo, não importa o quão minúsculo, e sempre tira algo da cena com dele. Todo bom detetive sabe disso. É por isso que procuram tão intensamente na cena do crime aquela pequena parte do perpetrador que ele deixou para trás. Um cabelo, uma gota de sangue, um fio, um botão, uma impressão digital ou palmar, uma pegada, vestígios de sêmen, marcas de ferramentas ou invólucros de projéteis. E, na maioria dos casos, eles o encontram. O criminalista e os 3 detetives de homicídios cobriram aquele beco atrás da 45ª e 47ª NE, uns 30 metros, de joelhos. E não encontrou nada. Deixando o beco isolado e guardado por patrulheiros, foram à casa Theta para falar com as irmãs da fraternidade de Georgian e sua mãe. Georgian morava no número 8 da casa, um quarto que ela dividia com Day Nichols. Todos os seus pertences estavam lá, tudo menos as roupas que ela usava e sua bolsa de couro, uma bolsa de saco bege com manchas avermelhadas. Na bolsa ela carregava sua identidade, alguns dólares, um frasco de perfume Heaven Sent com anjos no rótulo e uma pequena escova de cabelo. Georgian nunca foi a lugar nenhum sem me deixar o número de telefone onde ela estaria. Day disse. Eu sei que ela pretendia voltar aqui ontem à noite. Ela tinha mais um exame e depois iria para casa passar o verão no dia 13. As calças azuis, as que ela estava usando, estavam sem 3 botões. Restava apenas um. Posso dar-lhe um dos botões como este do nosso quarto. Como Susan Rancourt, Georgian era muito míope. Ela não estava usando óculos ou lentes de contato na noite passada, relembrou sua colega de quarto. Ela usava lentes de contato o dia todo para estudar e, depois que você usa lentes de contato por um longo tempo, as coisas parecem borradas quando você coloca os óculos, então ela também não as estava usando. A garota desaparecida poderia ter visto bem o suficiente para contornar o beco familiar, mas ela não teria visto nada mais do que um vago contorno de uma figura a mais de 3 metros de distância. Se alguém estivesse espreitando no beco, alguém que soube o nome de Georgian depois de ouvir o jovem chamá-la da janela da casa Beta, ele poderia facilmente ter usado um suave George, para chamá-la para perto dele. E ela teria que andar muito perto para reconhecer o homem que a chamava. Talvez tão perto que ela pudesse ter sido agarrada, amordaçada e carregada antes que tivesse a chance de gritar? Certamente, qualquer um que olhasse para o beco teria sido alertado ao ver um homem levando-a embora. Ou eles fariam. Sempre há piadinhas durante a semana das finais, qualquer coisa para quebrar a tensão, e jovens fortes frequentemente pegam garotas rindo e gritando, brincando de homem das cavernas. Mas ninguém tinha visto nem isso. Georgian Hawkins pode ter sido nocauteada com um golpe, clorofórmio, injetada com um depressor do sistema nervoso de ação rápida, ou apenas imobilizada em braços poderosos, uma mão mantida firmemente sobre a boca de modo que ela não conseguia nem gritar. Ela tinha medo do escuro, Day disse calmamente. Às vezes, caminhávamos todo o caminho ao redor de um quarteirão apenas para evitar uma mancha escura ao longo da calçada. Quando ele a pegou, eu sei que ela estava com pressa de volta aqui. Eu não acho que ela teve uma chance. A irmã da fraternidade que tinha participado da festa no início da noite com Georgian lembrou que eles se separaram na esquina da 47 THNE com a 17 THNE. Ela se levantou e esperou enquanto eu caminhava para nossa casa, e eu gritei para ela que estava bem, e ela gritou de volta que estava bem. Todos nós meio que checamos uns aos outros assim. Ela entrou na casa Beta e foi a última vez que a vi. Na época, era incompreensível, e ainda é incompreensível para os detetives de homicídios de Seattle, que Georgian Hawkins pudesse desaparecer tão completamente em um espaço de 12 metros. De todos os casos de meninas desaparecidas, é o caso de Hawkins que mais as confunde. Foi algo que não poderia ter acontecido, mas aconteceu. Quando a notícia do desaparecimento de Georgian atingiu a mídia,
Duas testemunhas avançaram com histórias de incidentes em 11 de junho que foram surpreendentemente semelhantes. Uma atraente garota da fraternidade disse que estava caminhando em frente às casas gregas na rua 17, NE por volta das 12h30, quando viu um jovem de muletas bem à sua frente. Uma perna de sua calça jeans tinha sido cortada na lateral, e ele parecia ter um gesso completo naquela perna. Ele carregava uma pasta com alça e não parava de deixá-la cair. Eu me ofereci para ajudá-lo, mas disse que precisava entrar em uma das casas por alguns minutos. Se ele não se importasse de esperar, eu sairia e o ajudaria a levar suas coisas para casa. E você? Não. Fiquei dentro de casa por mais tempo do que pensava, e ele tinha sumido quando eu saí. Um estudante universitário também tinha visto o homem alto e bonito com a pasta e as muletas. Uma garota estava carregando sua maleta para ele, e mais tarde, depois que eu levei minha garota para casa, eu a vi novamente, caminhando sozinha. Ele olhou para uma foto de Georgian Hawkins, mas disse que tinha certeza de que ela não era a garota que ele tinha visto. Naquela época, a anotação no arquivo de Susan Rancourt em Ellensburg sobre o homem com o braço em uma tipóia não era geralmente conhecida. Só depois que a publicidade sobre o homem com a perna engessada fosse divulgada é que os dois incidentes tão distantes seriam coordenados. Coincidência ou parte de um plano astuto para deixar as jovens desprevenidas? Detetives vasculharam todas as casas de cada lado de 17 NE na fraternidade Phi Sigma Sigma em 4520, em frente à casa Teta. Eles descobriram que a dona da casa se lembra de ter sido acordada de um sono profundo entre 1 e 2 na manhã de 11 de junho. Foi um grito que me acordou. Foi um grito agudo, um grito apavorado. E então simplesmente parou e tudo ficou quieto. Achei que fossem apenas crianças brincando, mas agora eu queria. Ninguém mais ouviu. Linda, Donna, Susan, Kathy, Brenda, Georgianne. Tudo desapareceu tão completamente como se uma fenda no pano de fundo da própria vida os tivesse aberto, atraído e fechado sem deixar sequer um rasgo remendado na tapeçaria. O pai de Georgian Hawkins, com a voz embargada, resumiu os sentimentos de todos os pais desesperadamente preocupados que esperavam por alguma palavra. A cada dia fico um pouco mais baixo. Você gostaria de ter esperança, mas sou muito realista. Ela era uma jovem muito simpática e envolvida. Eu continuo dizendo era. Eu não deveria dizer isso. É um trabalho que cria filhos. Você os conduz, e concluímos que tínhamos nossos filhos superando o problema. Qualquer detetive de homicídios que já tentou lidar com a angústia de pais que percebem intuitivamente que seus filhos estão mortos, mas não tem o mínimo consolo de saber onde estão seus corpos, pode atestar que isso é o pior. Um investigador cansado comentou comigo. É difícil. É muito difícil quando você tem que dizer a eles que encontrou um corpo, que é o filho deles. Mas nunca acaba para os pais que simplesmente não sabem. Eles não podem realmente ter um funeral. Eles não podem saber que seus filhos não estão sendo presos e torturados em algum lugar. Eles não podem enfrentar sua dor e superar isso. Inferno, você nunca supera isso. Mas, se você sabe, você pode retomar sua vida, de alguma forma. As meninas se foram, e cada casal de pais tentou lidar com isso, trazendo os registros que significariam a identificação um dia, talvez, de um corpo em decomposição. Registros dentais de todos os anos pagando por obturações e ortodontia para que suas filhas tivessem dentes bons para o resto da vida. Os raios-x dos ossos quebrados de Dona Manson ficaram limpos e fortes novamente. E, para Georgian, radiografias tiradas quando ela sofria da doença de Osgood-Schlatter quando adolescente, uma inflamação da tíbia perto do joelho. Depois de meses de preocupação, suas pernas haviam ficado longas e bem torneadas, marcadas apenas por leves protuberâncias logo abaixo do joelho. Qualquer um de nós que já criou filhos sabe, como John F. Kennedy certa vez disse, que ter filhos é dar reféns ao destino. Perder um filho devido a uma doença, ou mesmo a um acidente, pode ser resolvido com o passar do tempo. Perder uma criança para um predador, um assassino insanamente brilhante, é quase mais do que qualquer ser humano deveria suportar. Quando comecei a escrever histórias de detetives, prometi a mim mesma que sempre me lembraria que estava escrevendo sobre a perda de seres humanos, que nunca deveria me esquecer disso. Eu esperava que o trabalho que fiz pudesse de alguma forma salvar outras vítimas, alertá-las do perigo. Nunca quis me tornar durão, buscar o sensacionalista e o sangrento, e nunca o fiz. Ingressei no comitê de amigos e famílias de pessoas desaparecidas e vítimas de crimes violentos, a convite do grupo. Conheci muitos pais de vítimas, chorei com eles, e no entanto, de alguma forma me senti culpado, porque ganho a vida com as tragédias de outras pessoas. Quando eu disse ao comitê como me sentia, eles me abraçaram e disseram: não. Continue escrevendo. Deixe o público saber como isso é para nós. Deixe-o saber como sofremos e como tentamos salvar os filhos de outros pais trabalhando por uma nova legislação que exige sentença obrigatória e pena de morte para os assassinos. Eles são muito mais fortes do que eu jamais poderia ser. E assim, continuei,
tentando encontrar a resposta para o terrível quebra-cabeça, acreditando que o assassino, quando fosse encontrado, provaria ser um homem com um histórico de violência, um homem que nunca deveria ter sido autorizado a andar pelas ruas, alguém que certamente deve ter mostrado sinais de uma mente perturbada no passado, alguém que foi libertado da prisão muito cedo. Capítulo 9. Acontei de estar sentado no escritório do capitão Herb Swindler uma tarde, no final de junho de 1974, quando Johnny Lynch e seu pai entraram na unidade de homicídios. Herb fez uma montagem das fotos das vítimas em sua parede. Ele os manteve lá como um lembrete de que a investigação deve continuar sem diminuir a intensidade. Johnny se ofereceu para entrar e olhar as fotos das outras garotas, para ver se ela reconhecia alguma delas, mesmo que seus nomes fossem completamente desconhecidos para ela. Johnny, disse Herb gentilmente. Olhe para essas garotas. Você já viu algum deles? Talvez vocês tenham participado de um clube juntos, trabalhado juntos, tido uma aula ou algo com eles. Com o pai de pé protetoramente ao lado dela, a vítima do golpe de 4 de janeiro estudou as fotos. A garota esguia ainda estava se recuperando dos danos cerebrais que sofrerá e falava com hesitação, vagamente, mas estava se esforçando ao máximo para ajudar. Ela se aproximou da parede, estudou cada foto com cuidado e balançou a cabeça. Nu Elegagaju. Eu nunca os vi. Eu não os conhecia. Não consigo me lembrar. Muitas coisas que não consigo lembrar. Mas sei que nunca conheci as meninas. Obrigado, Johnny, disse Herb. Agradecemos sua vinda. Tinha sido um tiro no escuro, a pequena possibilidade de que a única vítima viva provasse ser um elo. Herb olhou para mim e balançou a cabeça enquanto Johnny Lynch mancava para fora da sala. Se ela conhecesse algum dos outros, grande parte de sua memória do ano passado tinha sido arrancada de suas células cerebrais. Agora, no início do verão de 1974, o público leitor conhecia o padrão de meninas desaparecidas. Já não era um assunto que dizia respeito apenas aos detetives e aos principais envolvidos. E o público ficou apavorado. Os pedidos de carona entre as jovens diminuíram drasticamente e as mulheres de 15 a 65 anos saltaram nas sombras. As histórias começaram. O tipo de história que nunca pode ser rastreada diretamente até a fonte. Já ouvi variações sobre o mesmo tema uma dúzia de vezes. Mas sempre vinham de um amigo de um amigo de um amigo de alguém cujo primo, irmão ou esposa tinha estado envolvido. Às vezes, os ataques teriam acontecido em um shopping center, às vezes em um restaurante e às vezes em um teatro. Era assim. Este homem e sua esposa, ou irmã, filha, etc., foram ao Soltenter Mall para fazer compras, e ela voltou ao carro para comprar alguma coisa. Bem, ela demorou muito para voltar e ele ficou preocupado e foi procurá-la. Ele chegou bem a tempo de ver um cara levando-a embora. O marido gritou e o cara a largou. Ele deu a ela algum tipo de injeção que a fez desmaiar. Foi muita sorte ele ter chegado a tempo, porque, você sabe, com tudo o que está acontecendo, provavelmente foi aquele assassino. Nas primeiras vezes que ouvi versões da história verdadeira, tentei rastreá-la até sua origem, mas descobri que era impossível fazer isso. Duvido que algum dos incidentes tenha acontecido. Foi a reação do público, histeria em massa. Se as garotas que haviam partido podiam desaparecer do jeito que desapareceram, então qualquer um poderia, e parecia não haver maneira de evitá-lo. A pressão sobre a aplicação da lei, é claro, foi enorme. Em 3 de julho, mais de 100 representantes de departamentos de Washington e Oregon se reuniram em Olympia no Evergreen State College para uma conferência de brainstorming que durou um dia inteiro. Talvez se eles juntassem suas informações, eles poderiam encontrar o denominador comum que quebraria os mistérios aparentemente inescrutáveis. Fui convidado a participar e senti uma espécie de opressão sinistra enquanto caminhava pelos caminhos envoltos em pinheiros até a conferência. Dona Manson havia caminhado aqui 4 meses antes, indo para o mesmo prédio. Agora, as chuvas haviam dado lugar a um sol forte e os pássaros cantavam das árvores acima de mim, mas a sensação de pavor ainda estava lá. Sentados entre os investigadores do Departamento de Polícia de Seattle, Departamento de Polícia de King County, Patrulha do Estado de Washington, CID do Exército dos Estados Unidos, Polícia da Universidade de Washington, Força de Segurança Central de Washington, Departamento de Polícia de Tacoma, Gabinete do Xerife de Pierce County, o Departamento do Xerife do Condado de Multnomah, Oregon, a Polícia do Estado do Oregon e dezenas de departamentos de polícia menores. Achei quase impossível acreditar que todos esses homens, com dezenas de anos de treinamento e experiência,
não pudessem descobrir mais sobre o suspeito que eles procuraram. Não foi por falta de tentativa. Cada departamento envolvido queria, e eles estavam dispostos a explorar qualquer caminho, não importa o quão bizarro fosse, para realizar uma boa prisão que iria durar. O xerife Don Redmond, do condado de Thurston, resumiu o sentimento em seus comentários iniciais. Queremos mostrar aos pais que realmente nos importamos. Queremos encontrar seus filhos. O povo do estado de Washington terá que nos dar uma mão. Muitas vezes as pessoas podiam fornecer informações voluntariamente. Precisamos dos olhos e ouvidos das pessoas lá fora. O departamento de Redmond, localizado na capital de Washington, ainda estava procurando pelo assassino de Catherine Mary Devine e o paradeiro de Donna Manson. Agora, eles tinham outro homicídio de um adolescente para enfrentar. Brenda Baker tinha 15 anos, pedia carona como Kate Donna, e fugiu de casa no dia 25 de maio. Em 17 de junho, seu corpo em decomposição foi encontrado nos arredores do Parque Estadual Miller-Sylvania. Era tarde demais para determinar a causa da morte ou para fazer uma identificação rápida. A princípio, pensou-se que poderia ser o corpo de Georgian Hawkins. Os prontuários dentais provaram, no entanto, que era Brenda Baker. O corpo da garota Baker foi encontrado a vários quilômetros de distância do Parque M.C. Kenny, onde Kate Devine havia sido encontrada. Os dois locais estavam à mesma distância da I-5, a rodovia que liga Seattle a Olímpia. Olhando para os casos de meninas desaparecidas lado a lado, algumas semelhanças marcantes não puderam ser ignoradas. Era como se o homem que os levou embora tivesse escolhido um certo tipo que ele queria e escolhido sua presa com cuidado. Asterisco, cada um tinha cabelo comprido, repartido ao meio. Asterisco, cada um era caucasiano, de pele clara. Asterisco, cada um tinha muito mais inteligência do que a média. Asterisco, cada um era esguio, atraente e altamente talentoso. Asterisco, cada um deles desapareceu dentro de uma semana de exames de meio de semestre ou finais em faculdades locais. Asterisco, cada um veio de uma família estável e amorosa. Asterisco, cada desaparecimento ocorreu durante as horas de escuridão. Asterisco, cada garota era solteira. Asterisco, cada garota estava usando calça jeans ou calça jeans quando desapareceu. Asterisco, em cada caso, os detetives não tinham nenhuma evidência física que pudesse ter sido deixada pelo sequestrador. Asterisco, o trabalho de construção estava acontecendo em cada campus onde as meninas estavam desaparecidas. E, em dois casos, Susan Rancourt em Ellensburg e Georgian Hawkins em Seattle, um homem usando gesso no braço ou na perna foi visto perto de onde haviam desaparecido. Todas eram garotas. Nenhuma delas pode ser considerada uma mulher madura. Era estranho, pervertido, insano, e para os detetives que tentavam localizar o homem, era semelhante a abrir caminho por um labirinto, iniciando cada novo caminho apenas para encontrá-lo bloqueado. As vítimas certamente não pareciam ter sido selecionadas por escolha aleatória, e eles se perguntaram sobre isso. Eles até se perguntaram se não seria mais do que um homem que eles estavam procurando. Um culto escolhendo donzelas para serem sacrificadas em rituais mortais? Durante aquela primavera de 1974, uma série de relatórios chegaram dos estados do Noroeste sobre a mutilação de gado, encontrado em campos sem apenas seus órgãos sexuais. Tudo isso cheirava a adoração ao diabo. A progressão natural, ou não natural, de tais mutilações seria o sacrifício humano. Para os detetives reunidos no Evergreen State College, todos os homens cujo trabalho e estilo de vida os faziam pensar em termos racionais e concretos, o ocultismo era um conceito estranho. Eu acredito na eficácia da pez, mas eu certamente não estava familiarizado com astrologia além de ler as colunas sindicadas diárias. Eu havia recebido, no entanto, um telefonema alguns dias antes daquela conferência em Olímpia e um encontro com uma mulher que era astróloga. Minha amiga, que usa as iniciais RL quando faz mapas de astrologia, é uma mulher que trabalhou na clínica de crise enquanto eu trabalhava. Com quase 30 anos, ela estava no último ano da faculdade de História na Universidade de Washington. Eu não tinha notícias dela há algum tempo, quando ela ligou no final de junho. Você é ligada à polícia, ela começou. Eu encontrei algo que acho que eles deveriam saber. Podemos conversar? Eu me encontrei com RL em seu apartamento no North End e ela me levou ao seu escritório, onde a mesa, o chão e os móveis estavam enterrados em gráficos com símbolos estranhos. Ela estava tentando encontrar um padrão astrológico, no caso das meninas desaparecidas. Eu encontrei algo. Olhe para isso, disse ela. Eu estava completamente perdido. Eu podia ver meu signo, as escalas de Libra, mas o resto era apenas alguns rabiscos para mim. Eu disse isso a ela. Ok, vou te dar um curso intensivo. Você provavelmente conhece os signos solares. São 12, e duram aproximadamente um mês a cada ano. É isso que as pessoas querem dizer quando dizem sou aquariano, ou escorpião, etc. Mas a lua passa por cada um desses signos todos os meses. Ela me mostrou uma efeméride, um almanaque astrológico,
e pude ver que as fases dos signos lunares pareciam durar cerca de 48 horas por mês. Tudo bem, isso eu entendo. Mas não consigo ver o que isso tem a ver com os casos, argumentei. Há um padrão. Linda Eale foi levada quando a lua estava passando por uma fase de touro. A partir desse ponto, as meninas desapareceram alternadamente nas fases da lua de peixes e escorpião. As chances de que isso aconteça, as probabilidades, são quase impossíveis. Você acha que alguém está sequestrando deliberadamente aquelas garotas, talvez matando-as, porque ele sabe que a lua está passando por um certo signo? Não consigo compreender isso. Não sei se ele sabe alguma coisa sobre astrologia, disse ela. Ele pode nem estar ciente das forças da lua. Ela puxou um envelope lacrado. Eu quero que você dê isso a alguém que está no comando. Não deve ser aberto até depois do fim de semana de 13 a 15 de julho. Vamos. Eles ririam de mim de seus escritórios. O que mais eles têm que continuar? Eu vi esse padrão. Já resolvi várias vezes e aí está. Se eu pudesse dizer quem, onde ou quando vai acontecer de novo, eu o faria. Mas não posso fazer isso. Aconteceu uma vez, quando a lua estava em touro, e meia dúzia de vezes entre peixes e escorpião. Acho que ele vai voltar para touro e começar um novo ciclo. Tudo bem, eu finalmente disse. Vou levar o envelope, mas não prometo que o entregarei a ninguém. Eu não sei a quem eu poderia dar. Você vai encontrar alguém, disse ela com firmeza. Eu tinha aquele envelope na minha bolsa enquanto participava da conferência de aplicação da lei em Evergreen. Eu ainda estava indeciso quanto a mencioná-lo, ou as previsões de R.L. Herb Swindler assumiu o púlpito após a pausa para o almoço. Ele lançou uma pergunta surpreendente e arrancou algumas gargalhadas de seus colegas homens da lei. Alguém tem alguma ideia? Existe algum padrão ocorrendo que não consideramos? Alguém aqui sabe alguma coisa sobre numerologia? Alguém vidente? Achei que Herb estava brincando, mas não estava. Ele começou a escrever no quadro negro, listando as datas dos desaparecimentos das meninas na tentativa de encontrar uma ligação numerológica. Mas parecia não haver nada que pudesse ser chamado de padrão. Do desaparecimento de Linda ao de Donna, houve um interim de 42 dias. De Donna a Susan 36 dias. De Susan a Kathy Parks 19 dias. De Kate para Brenda, 25 dias. E de Brenda para Georgian, 11 dias. A única coisa imediatamente aparente era que as abduções estavam ficando cada vez mais próximas. Tudo bem, disse Herb. Alguma outra sugestão? Não me importa o quão louco possa parecer. Nós vamos chutar por aí. A carta estava queimando um buraco na minha bolsa. Eu levantei minha mão. Não ouvi nada sobre numerologia, mas meu amigo, um astrólogo, diz que existe um padrão astrológico. Houve alguns olhos levantados para o teto e algumas risadas, mas eu fui em frente, explicando o que R.L. havia me contado. Ele está levando as meninas embora apenas quando a lua está passando por touro, peixes ou escorpião. Swindler sorriu. Seu amigo acha que isso é incomum. Ela diz que isso desafia as leis da probabilidade. Então ela pode nos dizer quando isso pode acontecer de novo. Não tenho certeza. Ela me deu um envelope lacrado. Você pode ficar com ele, se quiser. Você não deve abri-lo até 15 de julho. Eu podia sentir que meu público estava ficando inquieto, que eles pensavam que estávamos perdendo tempo. Passei o envelope para Herb e ele o pesou na mão. Então ela acha que é a próxima vez que uma garota vai desaparecer, não é? Eu não sei. Não sei o que está naquele envelope. Ela quer testar sua teoria e disse para não abrir a carta até então. A discussão mudou para outras áreas. Suspeitei que a maioria dos investigadores presentes pensava que eu era um repórter maluco e não tinha muita certeza de que não estava realmente tentando fazer um padrão onde não havia nenhum. O consenso geral de opinião era que apenas um homem era o responsável pelo desaparecimento das meninas, e estávamos tentando descobrir que estratagema ele poderia usar para deixar as mulheres à vontade o suficiente para que abandonassem sua cautela natural. Em quem a maioria das jovens confia automaticamente. Que disfarce ele poderia ter presumido que os faria sentir que ele estava seguro? Desde a infância, a maioria de nós foi treinada para acreditar que podemos confiar em um ministro, um padre, um bombeiro, um médico, um atendente de ambulância e um policial. O último pensamento não podia ser esquecido, por mais abominável que fosse para aqueles homens que também eram policiais. Um policial desonesto, talvez? Ou alguém com uniforme de policial. A próxima suposição segura era que a maioria das jovens teria ajudado uma pessoa com deficiência, um homem cego, alguém que adoeceu repentinamente, alguém de muletas ou engessado. Então, o que você faz? Infiltrar-se em todos os campos do noroeste com policiais, dizer-lhes para parar todo homem que se veste de policial, bombeiro, atendente de ambulância ou padre, e todo homem com gesso. Não havia mão de obra suficiente nas agências de aplicação da lei de Oregon e Washington para sequer sonhar em fazer isso.
No final, a única coisa a fazer era alertar o público com a maior saturação possível da mídia, pedir informações aos cidadãos e continuar trabalhando na menor dica que chegasse. Certamente, o homem, ou o grupo, que apreender as meninas cometeria um deslize. Certamente, ele deixaria alguma pista que o levaria de volta a ele. Os oficiais daquela conferência de 3 de julho fizeram uma oração para que nenhuma outra garota sofresse antes que isso acontecesse. Tragicamente, parecia que a cobertura da imprensa da conferência serviu apenas como uma luva lançada, um desafio para o homem que assistia e esperava, que sentia que estava acima da lei, astuto demais para ser pego, não importa o quão descarado ele pode ser. O Parque Estadual do Lago San-Mami margeia o lado leste do lago que o deu nome. O parque, a 19 quilômetros a leste de Seattle, e quase adjacente à Interstate 90, que leva à passagem de Snoqualmie, atrai multidões de verão não apenas de Seattle, mas também de Bellevue, o maior subúrbio da cidade. Bellevue é uma cidade dormitório em expansão com 75 mil habitantes, e os vilarejos de Issaquah e North Bend também ficam próximos ao Parque Estadual. O Parque Estadual do Lago San-Mami é plano, uma extensão de prados pontilhada na primavera com botões de ouro, e no verão, com margaridas do campo. Há árvores, mas nenhum bosque escuro, e a residência de um guarda florestal fica na propriedade. Salva-vidas vigiam os nadadores e alertam os barcos de recreio para longe, e os que fazem piquenique podem olhar para o leste e observar os paraquedistas ondulantes que saltam dos pequenos aviões que circulam constantemente. Quando meus filhos eram pequenos e morávamos em Bellevue, passávamos quase todas as noites quentes de verão no Lake San-Mami State Park. As crianças aprenderam a nadar lá, e muitas vezes eu ia sozinho com elas durante o dia. Parecia o lugar mais seguro do mundo. 14 de julho de 1974 foi um daqueles dias gloriosos e brilhantes pelos quais os habitantes de Washington aguardam durante os intermináveis dias chuvosos de inverno e início da primavera. O céu estava de um azul claro e as temperaturas subiram para os 80 antes do meio-dia, ameaçando chegar aos 90 antes do fim do dia. Esses dias não são comuns, mesmo no verão no oeste de Washington, e o Lake San-Mami State Park estava lotado naquele domingo. 40 mil pessoas disputando um lugar para estender seus cobertores e aproveitar o sol. Além de grupos familiares individuais, a cervejaria Rainier estava realizando sua apreensão de cerveja anual no parque, e havia um piquenique da Associação Atlética da Polícia de Seattle. O estacionamento de asfalto ficou congestionado no início do dia. Uma bela jovem chegou ao parque por volta das 11h30 daquela manhã, e foi abordada por um jovem vestindo uma camiseta branca e calça jeans. Diga, você poderia me ajudar um minuto? Ele perguntou, sorrindo. Ela viu que um dos braços dele estava suspenso em uma tipóia bege e respondeu. Claro, do que você precisa? Ele explicou que queria carregar seu veleiro em seu carro e não poderia fazer isso com o braço traseiro. Ela concordou em ajudá-lo e o acompanhou até um VW Bug marrom metálico no estacionamento. Não havia nenhum veleiro por perto. A mulher olhou para o belo jovem, um homem que ela mais tarde descreveu como tendo cabelo loiro arenoso, com cerca de 1,75 m de altura e pesando 70 quilos, e perguntou onde estava seu barco. Oh, esqueci de dizer a você. É na casa dos meus pais. Basta um salto morro acima. Ele apontou para a porta do passageiro e ela parou, cautelosa. Ela disse a ele que seus pais estavam esperando por ela e que ela já estava atrasada. Ele aceitou sua recusa com boa vontade. Tudo bem, eu deveria ter dito a você que não estava no estacionamento. Obrigado por se incomodar em vir até o carro. Eram 12h30 quando ela olhou para cima e viu o homem caminhando em direção ao estacionamento com uma bela jovem, uma mulher dirigindo uma bicicleta e tendo uma conversa animada com o homem. E então ela se esqueceu do incidente. Esqueceu até ler os jornais no dia seguinte. 14 de julho foi um dia solitário para Janice Ott, de 23 anos, trabalhadora de processos de liberdade condicional no King County Youth Service Center, em Seattle, o tribunal e centro de detenção juvenil do condado. Seu marido, Jim, estava a 1.400 milhas de distância em Riverside, Califórnia, concluindo um curso de desenho de próteses para deficientes. O trabalho no juizado de menores, um trabalho pelo qual Janice esperou muito tempo, a impediu de ir para a Califórnia com o marido. Isso significava uma separação de vários meses, e eles estavam casados há apenas 1 ano e meio. Ela se juntaria a ele em setembro para uma reunião. Por enquanto, ligações e cartas teriam de ser suficientes. Janice Anne Ott era uma menina pequenina, pesando apenas 45 quilos e mal medindo mais de 1,5 metros. Ela tinha longos cabelos loiros, repartidos ao meio, e surpreendentes olhos verde-acinzentados. Parecia mais uma estudante do ensino médio do que uma jovem madura que se formara no Eastern Washington State College, em Cheney, com média absoluta. O pai de Janice em Spokane, Washington, era diretor assistente de escolas públicas naquela cidade e já fora associado do Conselho Estadual de Termos de Prisão e Condicional. A orientação da família foi decididamente para o serviço público. Como Linda em Eale,
Janice era bem educada nas abordagens teóricas do comportamento antissocial e mentes perturbadas, e como linda, era idealista. Seu pai diria mais tarde. Ela pensava que algumas pessoas estavam doentes ou mal orientadas e sentiu que poderia ajudá-las com seu treinamento e personalidade. Era pouco depois do meio-dia quando Janice, pedalando sua bicicleta de 10 marchas de sua casa em Issaquah, chegou ao Parque Estadual do Lago San-Mami. Ela havia deixado um bilhete para a menina com quem dividia sua pequena casa, dizendo que estaria de volta por volta das 4 da tarde. Ela encontrou um local para estender seu cobertor a cerca de 3 metros de distância de 3 outros grupos. Ela usava jeans cortados e uma camisa branca amarrada na frente. Por baixo, ela estava com um biquíni preto, e ela se despiu e deitou-se para aproveitar o sol. Poucos minutos depois, ela sentiu uma sombra e abriu os olhos. Um homem bonito, um homem vestindo uma camiseta branca, shorts e tênis brancos olhou para ela. Ele tinha uma tipóia no braço direito. Os piqueniques próximos não puderam deixar de ouvir a conversa, enquanto Janice se sentava, piscando sob o sol forte. Eles se lembrariam de que o homem tinha um leve sotaque, talvez canadense, talvez britânico, quando disse, com licença. Você poderia me ajudar a colocar meu veleiro em meu carro? Eu não posso fazer isso sozinho. Estou com esse braço quebrado. Janice o disse ao homem para se sentar e eles conversariam sobre isso. Ela disse a ele seu nome, e as pessoas por perto o ouviram dizer que seu nome era Ted. Veja, meu barco está na casa dos meus pais em Issaquah. Oh sério, é onde eu moro também, ela disse com um sorriso. Você acha que poderia vir comigo e me ajudar? Velejar deve ser divertido, ela disse a ele. Eu nunca aprendi como. Será fácil para mim ensinar você, ele respondeu. Janice explicará que estava com a bicicleta e não queria deixá-la na praia por medo de que fosse roubada. E ele respondeu facilmente que havia espaço para ela no porta-malas do carro. Bem, ok, vou ajudá-lo. Eles conversaram por cerca de 10 minutos antes de Janice se levantar, vestir o short e a camisa e depois sair da praia com Ted, empurrando a bicicleta em direção ao estacionamento. Ninguém mais viu Janice Odviva novamente. Denise Naslund, de 18 anos, também foi ao Lake San-Mami State Park naquele domingo de julho, mas não estava sozinha. Ela estava acompanhada do namorado e de outro casal, chegando no Chevrolet 1963 de Denise. Denise, de cabelos escuros, olhos escuros e surpreendentemente atraente, era exatamente 2 dias mais velha do que Susan Elaine Rancourt, que já tinha morrido há 3 meses. Talvez ela tenha lido sobre Susan, mas é duvidoso. Denise tinha 1,65 m, pesava 120 libras e combinava muito bem com o padrão. Certa vez, ela foi babá de uma grande amiga minha, que se lembra dela como uma garota infalivelmente alegre e confiável. Sua mãe, a senhora Eleanor Rose, lembraria mais tarde que Denise costumava dizer, eu quero viver. Há tanto neste belo mundo para fazer e para ser visto. Denise estava estudando para ser programadora de computador, trabalhando meio período como ajudante de escritório temporário para pagar sua própria passagem pela escola noturna, e o piquenique em 14 de julho foi um feriado bem-vindo de sua agenda lotada. A tarde tinha começado bem, e em seguida, foi um tanto estragada por uma discussão com o namorado, uma discussão rapidamente resolvida. Os 4 jovens de seu grupo se estenderam em cobertores ao sol, olhos fechados, as vozes dos nadadores e outros piqueniques como uma cacofonia agradável ao fundo. Um pouco antes das 16 horas, horas depois do desaparecimento de Janice Ott, uma garota de 16 anos, caminhando de volta para as amigas depois de uma parada no banheiro do parque, foi abordada por um homem com o braço em uma tipóia. Com licença, mocinha, você poderia me ajudar a lançar meu veleiro? Ela balançou a cabeça, mas ele foi insistente. Ele puxou seu braço. Vamos. Ela saiu rapidamente. Às 4h15, outra jovem no parque viu o homem com o braço na tipóia. Eu preciso te pedir um grande favor, ele começou. Ele precisava de ajuda para lançar seu barco, explicou. A mulher disse que estava com pressa, que seus amigos a esperavam voltar para casa. Tudo bem, disse ele com um sorriso. Mas ele ficou olhando para ela por alguns momentos antes de ir embora. Ele estava usando uma roupa de tênis branca, parecia um cara legal, mas ela estava com pressa. Denise e suas amigas assaram cachorros quentes por volta das 4, e então os 2 homens prontamente adormeceram. Por volta das 4h30, Denise se levantou e foi até o banheiro feminino. Uma das últimas pessoas que a viu viva foi uma mulher que viu Denise conversando com outra garota na estrutura de blocos de concreto e as viu saindo juntas do prédio. De volta ao acampamento, os amigos de Denise começaram a ficar inquietos. Ela estava ausente há tanto tempo que deveria ter retornado em poucos minutos. A bolsa, as chaves do carro e as sandálias de couro trançado ainda estavam sobre o cobertor. Dificilmente parecia provável que ela tivesse decidido sair do parque vestindo apenas seus shorts cortados e top azul.
E ela não mencionou que iria nadar. Eles esperaram, esperaram e esperaram, até que o sol começou a descer, lançando sombra sobre a área, e começou a esfriar. Eles não sabiam, é claro, sobre o homem com o braço ferido. Eles não sabiam que ele se aproximou de outra mulher um pouco antes das 17 horas e pediu o mesmo favor. Eu queria saber se você poderia me ajudar a colocar meu veleiro no meu carro. Aquela mulher de 20 anos acabará de chegar ao parque, de bicicleta, e viu o homem olhando para ela. Ela não queria ir a lugar nenhum com ele e explicou que realmente não era muito forte e que, além disso, estava esperando por alguém. Ele rapidamente perdeu o interesse por ela e se afastou. O momento estava certo. Denise era o tipo de garota que ajudaria alguém, especialmente alguém com deficiência, mesmo que temporariamente. À medida que a noite avançava, o parque esvaziava e só restava o carro de Denise no estacionamento. Apenas suas amigas preocupadas que vasculharam todo o parque sem um sinal dela. Eles esperavam que ela tivesse saído para procurar seu cachorro, que havia se afastado. Eles encontraram o cachorro, sozinho. O namorado de Denise não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele e Denise estavam juntos há 9 meses. Eles amavam-se. Ela nunca o teria deixado assim. Eles relataram seu desaparecimento ao guarda florestal às 8h30 daquela noite. Era tarde demais para arrastar o lago ou até mesmo fazer uma busca completa no parque. No dia seguinte, começaria uma das buscas mais extensas já realizadas em King County. De volta à casinha na 75 Front Street em Issaquah, onde Janice Ott morava em um apartamento no subsolo, seu telefone começou a tocar às 4. Jean Ott esperou pelo telefonema da esposa, o telefonema que ela prometera fazer quando ele falasse com ela na noite anterior, o telefonema que nunca aconteceria. Jean discou o número dela repetidamente durante toda a noite, ouvindo apenas os toques inúteis de um telefone em uma casa vazia. Jean Ott também esperou ao lado do telefone na noite de segunda-feira. Ele não sabia que sua esposa nunca havia voltado para seu apartamento. Conversei com Jean Ott alguns dias depois que ele pegou um avião para Seattle, e ele me contou sobre uma estranha série de comunicações quase extrasensoriais que recebeu durante os dias após 14 de julho. Quando ela me ligou no sábado à noite, dia 13, lembro que ela estava reclamando do tempo que demorava para a correspondência chegar de Washington à Califórnia. Ela disse que acabará de me enviar uma carta, mas pensou em ligar porque demorei 5 dias para recebê-la. Nessa carta, ela havia escrito: 5 dias. Isso não é uma chatice? Alguém pode morrer antes que você saiba disso. Quando Jean Ott recebeu a carta, tudo indicava que Janice realmente havia morrido. Ele fez uma pausa, controlando seus sentimentos. Não sabia que ela tinha partido na segunda-feira à noite e esperei ao telefone até adormecer. Acordei de repente e olhei para o relógio. LEDs 10:45. E eu ouvi sua voz. Eu ouvi tão claramente como se ela estivesse na sala comigo. Ela estava dizendo: Jean, venha me ajudar. Na manhã seguinte, Jean Ott soube que sua esposa estava desaparecida. É engraçado. Eu tinha enviado a Janice um cartão que cruzou pelo correio com sua carta. Era uma daquelas cartas sentimentais com um cara e uma garota, meio que caminhando para o pôr do sol. Dizia: eu gostaria que estivéssemos juntos novamente, muito tempo sem você. E então, escrevi no final, e não sei por que escolhi apenas essas palavras: por favor, cuide-se. Tenha cuidado ao dirigir. Tenha cuidado com as pessoas que você não conhece. Eu não quero que nada aconteça com você. Você é minha fonte de paz de espírito. Ott disse que ele e sua esposa sempre foram próximos, muitas vezes compartilhavam os mesmos pensamentos ao mesmo tempo, e que agora estava esperando por alguma outra mensagem, algum sinal de onde ela poderia estar. Mas depois daquelas palavras claras no silêncio de seu quarto em 15 de julho, Jean, venha me ajudar. Havia apenas silêncio. Em Seattle, em seus escritórios no Departamento de Polícia de Seattle, o capitão Herb Swindler abriu o envelope lacrado que eu entreguei do astrólogo. Um pedaço de papel dizia: se o padrão continuar, o próximo desaparecimento ocorrerá no fim de semana de 13 a 15 de julho. Ele sentiu um arrepio. Tornou-se realidade. 2 vezes. Capítulo 10. Ted surfara, permitiu-se ser visto em plena luz do dia e se aproximou de pelo menos meia dúzia de moças, além do par desaparecido. Ele deu seu nome. Seu verdadeiro nome? Provavelmente não, mas para a mídia que divulgou os incríveis desaparecimentos, era uma manchete. Ted.
Na verdade, a perseguição obstinada de repórteres em busca de algo novo para escrever interferiria fortemente na investigação policial. As famílias frenéticas das meninas desaparecidas do lago Samami foram cercadas por algumas das táticas mais coercitivas que qualquer repórter pode usar. Quando as famílias se recusaram a ser entrevistadas, alguns repórteres insinuaram que talvez precisassem publicar rumores desagradáveis sobre Janice e Denise, a menos que pudessem dar entrevistas, ou que, pior ainda, o fato de as famílias não contarem detalhadamente sobre sua dor intensa pode significar uma diminuição da publicidade necessária para encontrar suas filhas. Foi feio e cruel, mas funcionou. Os pais enlutados se permitiram ser fotografados e deram entrevistas dolorosas. Suas filhas tinham sido boas meninas, não picapes casuais, e eles queriam que isso fosse conhecido. E queriam que as fotos das meninas fossem exibidas em todos os jornais, em todos os noticiários de TV. Talvez assim, eles pudessem ser encontrados. Os investigadores da polícia tiveram pouco tempo para conceder entrevistas. Tecnicamente, as investigações das meninas desaparecidas caíram em várias jurisdições diferentes. Linda Eale e Georgian Hawkins estavam dentro dos limites da cidade de Seattle e essa investigação foi chefiada pelo capitão Herb Swindler e sua unidade. Janice Ott, Denise Naslund e Brenda Ball desapareceram no condado de King, e os homens do capitão J.N. Nick McKee estavam agora sob o maior estresse em procurar uma solução para o último desaparecimento. O xerife do condado de Thurston, Don Redmond, foi o responsável pelo caso Donna Manson, em conjunto com Rod Maren da polícia do campus do Evergreen State College. O caso de Susan Rancourt ainda estava sendo trabalhado ativamente pelo condado de Kittitas e pela polícia do campus da Universidade Central de Washington. E o desaparecimento de Roberta Kathleen Parks estava sendo investigado pela Polícia Estadual de Oregon e pela Polícia Municipal de Corvallis, Oregon. O clamor do público para produzir algumas respostas rapidamente, crescia a cada dia e o impacto sobre os detetives era tremendo. Se não pudesse haver uma prisão, ou muitas prisões, o leigo, bombardeado com atualizações noturnas na televisão e histórias de primeira página, não conseguia entender por que, pelo menos, os corpos das meninas desaparecidas não puderam ser encontrados. Para a polícia do condado de King, os sequestros e prováveis assassinatos de 3 meninas no condado significaram que 35% de sua carga de trabalho anual média ocorreram em um mês. Embora a população do condado seja igual ao 500.000 de habitantes de Seattle, a população está espalhada, a maior parte dela em cidades pequenas, rurais e silvestres, e não tão catalisadora de crimes violentos quanto a cidade lotada. Houve apenas 11 homicídios no condado em 1972, 9 encerrados com sucesso no final do ano. Em 1973, havia 5, todos liberados. Embora a unidade de homicídios em 1974 lidasse com assaltos à mão armada, além de casos de homicídio, um sargento de campo e 6 detetives conseguiram lidar de forma eficaz com o número de casos. O desaparecimento de, primeiro, Brenda Ball e 6 semanas depois, Janice Ott e Denise Naslund, forçaria uma reestruturação drástica da unidade. McKee era um administrador altamente competente. Ele ainda não tinha 40 anos quando assumiu a chefia da unidade de crimes graves. Ele havia reorganizado a administração da prisão e realizado muito, mas sua formação não era fortemente orientada para o trabalho investigativo real. Os detetives de campo eram chefiados pelo sargento Len Randall, um homem louro de fala mansa que tinha o hábito de se juntar a seus homens nas principais cenas de crimes. Na maior parte, os detetives do condado de King eram um grupo jovem. O único homem na unidade com mais de 35 anos era Ted Forrester, que usava seu apelido, Velho, com uma boa natureza relutante. Ele cuidou da extremidade sudeste do condado, terras agrícolas, antigas cidades de mineração, bosques e o sopé do Monte Rainier. Rolf Grunden Tinha o Extremo Sul, part urbana de Futura Megalopoli de Seattle Tacoma. Mike Bailey e Ranger Gesheimer compartilhavam o sudoeste, também principalmente urbano. O Setter de Roger Dunn era o Extremo Norte do Condado. A área entre os limites de cidade, de Seattle e divisa do Condado de Snohomish. O homem mais novo na unidade era Bob Keppel, um homem esguio, de aparência quase infantil. Foi no setor de Keppel que ocorreram os desaparecimentos do Lago Samami, o território a leste do Lago Washington. Até 14 de julho de 1974, Keppel havia conduzido apenas uma investigação de homicídio. No final, com o passar dos anos, o caso Ted pesaria mais sobre os ombros de Bob Keppel. Ele viria a saber mais sobre Ted, mais sobre suas vítimas, do que qualquer outro investigador no condado, com a possível exceção de Nick McKee. Em 1979, o cabelo de Bob Keppel estaria grisalho, e o capitão McKee fora inválido da aplicação da lei com 2 coronárias incapacitantes. O capitão Herb Swindler seria submetido a uma cirurgia cardíaca crítica. É impossível apontar exatamente quanto estresse afeta os detetives envolvidos em uma investigação sobre o escopo dos casos de garotas desaparecidas, mas qualquer pessoa que esteja perto de detetives de homicídios vê a tensão,
a incrível pressão causada por sua responsabilidade. Se o presidente de uma corporação carrega a responsabilidade de gerar ou perder lucros, os detetives de homicídios, particularmente em casos como o desaparecimento de Ted, estão realmente lidando com a vida ou a morte, trabalhando contra o tempo e contra probabilidades quase impossíveis. É uma profissão que traz consigo os riscos ocupacionais de úlceras, hipertensão, doença coronariana e, ocasionalmente, alcoolismo. O público, as famílias das vítimas, a imprensa e os superiores exigem uma ação imediata. O escopo da busca por Denise Naslund e Janice Ott atraiu toda a força de trabalho da Unidade de Crimes Graves do Condado de King para a área leste, junto com os detetives de Seattle e pessoal dos departamentos de polícia de uma pequena cidade perto do Parque Estadual do Lago San Mami, Issaquah e North Bend. Em certo sentido, eles tinham um lugar para começar agora, não apenas para Janice e Denise, mas para as outras 6 garotas que tinham certeza de que faziam parte do padrão mortal. Ted tinha sido visto. Talvez uma dúzia de pessoas se manifestaram quando a história chegou aos jornais em 15 de julho. As outras garotas que foram abordadas, que estremeceram ao pensar que haviam estado tão perto da morte, e as pessoas no parque que viram Ted falar para Janice Ott antes de ela ir embora com ele. Ben Smith, um artista policial, ouviu suas descrições e fez um desenho composto de um homem que se parecia com o estranho com roupa de tênis branca. Ele apagou, desenhou novamente, tentando tediosamente capturar no papel o que estava na mente das testemunhas. Não foi uma tarefa fácil. Assim que o composto apareceu na televisão, centenas de ligações chegaram. Mas então Ted parecia não ter nenhuma característica particularmente incomum. Um jovem bonito, aparentando ter 20 e poucos anos, cabelos castanho-alourados ondulados, traços regulares, sem cicatrizes e sem diferenças marcantes que o distinguissem dos milhares de jovens na praia. O braço quebrado, sim, mas os detetives duvidaram que estivesse realmente quebrado. Eles tinham certeza de que a tipóia estava fora agora, jogada fora, depois de ter servido ao seu propósito. Não. Ted aparentemente tinha uma aparência tão comum que talvez tivesse contado com sua aparência prosaica, se permitido ser visto e agora tivesse um prazer perverso com a publicidade. Repetidamente, os detetives investigavam. Pensar. Tente imaginar algo especial sobre ele. Algo que se destaque em sua mente. As testemunhas tentaram. Alguns até foram submetidos à hipnose na esperança de que se lembrassem mais. O sotaque. Sim, ligeiramente inglês. Sim, ele falará em jogar raquetebol enquanto conversava com Janice Ott. Seu sorriso era algo especial. Ele falava com excelente gramática. Ele parecia bem educado. Oh, o que mais? Ele estava bronzeado. Oh, o que mais? Mas não havia nada mais, nada além da maneira estranha como ele olhou para algumas das quase vítimas. Lá estava o carro, o VW Bug marrom esmaecido de época indeterminada. Todos os insetos eram parecidos. Quem sabe? E a única testemunha que saiu para o estacionamento com Ted não o viu entrar no bug. Ele se encostou nela enquanto explicava que seu veleiro não estava no parque. Pode ter sido o carro de qualquer pessoa. Não, espere. Ele fez um gesto em direção à porta do passageiro. Deve ter sido o carro dele. Ninguém vira Janice Ott entrar em nenhum carro no estacionamento. Lá estava a moto de 10 marchas de Janice Ott, marca amarela da Tiger. Não era o tipo de bicicleta que poderia ser desmontada rapidamente para facilitar o transporte. Uma velocidade 10 em tamanho real não caberia no porta-malas de um VW sem sobressair. Certamente alguém deve ter notado o carro com a bicicleta, seja em um suporte ou projetando-se desajeitadamente do carro. Mas ninguém tinha. O parque à beira do lago foi fechado ao público enquanto mergulhadores policiais, parecendo criaturas de outro planeta, mergulhavam repetidamente sob a superfície do lago San Mami, chegando ao topo todas as vezes balançando a cabeça. O tempo estava quente, e se os corpos das meninas estivessem no lago, teriam inchado e voltado à superfície, mas não o fizeram. Patrulheiros do condado, polícia de Issaquah e 80 voluntários das equipes de busca e resgate Explorer Souls, tanto a pé quanto a cavalo, vasculharam o parque de 400 acres, sem encontrar nada. Helicópteros da polícia de Seattle circularam sobre a área, observadores procurando em vão por algo que pudesse ajudar. Uma bicicleta amarela brilhante ou a mochila azul brilhante que Janice havia emprestado para usar no domingo, as próprias meninas, seus corpos jazendo sem serem vistos por grupos de chão na vegetação alta a leste do estacionamento. Os carros de patrulha do xerife navegavam lentamente ao longo de todas as estradas secundárias que atravessavam as fazendas além, parando para verificar velhos celeiros, galpões desertos e casas vazias. No final, eles não encontraram nada. Não havia notas de resgate. Seu sequestrador não levou as mulheres embora porque queria dinheiro. Com o passar das semanas, ficou cada vez mais evidente que o homem de branco provavelmente era um psicopata sexual. As outras mulheres haviam desaparecido em longos intervalos. Muitos detetives acreditam que o homem também opera sob um ciclo pseudo-menstrual,
que há ocasiões em que os impulsos perversos de homens marginalmente normais tornam-se obsessivos e eles são levados a estuprar ou matar. Mas 2 mulheres em uma tarde. O homem que procuravam estava tão motivado pelo frenesi sexual que precisaria prender 2 vítimas em um período de 4 horas. Janice havia desaparecido às 12h30. Denise por volta das 4h30. Parece que mesmo o homem mais maniacamente potente pode ter ficado exausto e saciado depois de um ataque. Por que então ele voltaria ao mesmo parque e levaria outra mulher apenas 4 horas depois? O padrão de ataques parecia estar aumentando, o sequestro se aproximando cada vez mais, como se a terrível fixação do suspeito precisasse de estímulos mais frequentes para dar-lhe alívio. Talvez o evasivo Ted teve que ter mais de uma vítima para satisfazê-lo. Talvez Janice tivesse sido mantida em cativeiro em algum lugar, amarrada e amordaçada, enquanto ele voltava para buscar uma segunda mulher. Talvez ele precisasse da emoção macabra de um duplo ataque sexual e assassinato, com uma vítima forçada a esperar e assistir enquanto matava a outra. Era uma teoria que muitos de nós mal suportávamos contemplar. Todo detetive de homicídios experiente sabe que, se um caso não for resolvido em 24 horas, as chances de encontrar o assassino diminuem proporcionalmente com o tempo que passa. A trilha fica cada vez mais fria. Os dias e semanas se passaram sem novidades. Os investigadores nem estavam com os corpos das vítimas. Denise e Janice podem estar em qualquer lugar, 160 ou 320 quilômetros de distância. O pequeno VW marrom tinha apenas um quarto de milha para percorrer antes de chegar à movimentada rodovia I-90 que conduz às montanhas a leste, ou à densamente povoada cidade de Seattle a oeste. Era como procurar 2 agulhas em 1 milhão de palheiros. Na chance de as mulheres terem sido mortas e enterradas em algum lugar nos vastos acres de terra semi-selvagem ao redor do parque, aviões voaram e fizeram imagens com filme infravermelho. Funcionou em Houston em 1973, quando investigadores do Texas procuraram os corpos de adolescentes mortos pelo assassino em massa de Incoril. Se a terra e a folhagem foram derrubadas recentemente, a vegetação que já está morrendo aparecerá em um vermelho brilhante na impressão final, muito antes que o olho humano possa detectar qualquer mudança nas árvores ou arbustos. Havia algumas áreas suspeitas e os deputados cavaram com delicadeza e cuidado. Eles encontraram apenas árvores mortas e nada embaixo delas no solo. Filmes caseiros foram rodados em vários piqueniques de grandes empresas realizados no Lago San Mami em 14 de julho, e o filme foi revelado rapidamente. Os detetives estudavam os objetos em primeiro plano, mas focavam mais intensamente no fundo, na esperança de ver de relance o homem com o braço em uma tipóia. Eles não sorriram com as risadas e brincadeiras na tela. Eles continuaram procurando o homem que poderia estar fora de foco. Ele não estava lá. Os repórteres visitaram o Parque Estadual do Lago San Mami no domingo após os sequestros. Eles descobriram, apesar do dia espetacularmente ensolarado, um dia muito parecido com o domingo da semana anterior, que havia poucos piqueniques ou nadadores. Várias das mulheres que falamos que foram lá apontou armas escondidas sob as suas toalhas de praia. Alguns carregavam canivetes e apitos. As mulheres iam ao banheiro em equipes de 2 ou mais. O guarda florestal Donald Simons comentou que a multidão era cerca de 1/20 do tamanho que ele esperava. Mas, com o passar das semanas, as pessoas esqueceram ou afastaram os 2 desaparecimentos da cabeça. O parque se encheu novamente, e os fantasmas de Denise Naslund e Janice Ott não pareciam estar assombrando ninguém. Ninguém, quero dizer, mas os detetives da polícia de King County. Os casos números 74.96.644, 74.95.852 e 74.81.301, Janice, Denise e Brenda, os assombrariam pelo resto de suas vidas. O Dr. Richard B. Jarvis, psiquiatra de Seattle especializado nas aberrações da mente criminosa, traçou uma imagem verbal do homem agora conhecido como Ted, um perfil baseado em seus anos de experiência. Ele sentiu que, se os casos de 8 meninas desaparecidas estivessem relacionados, se as meninas tivessem sido feridas, que o agressor provavelmente tinha entre 25 e 35 anos, era um homem mentalmente doente, mas não o tipo que chamaria atenção para si mesmo como um potencial criminoso. Jarvis sentia que Ted temia as mulheres e seu poder sobre ele, e que às vezes também demonstrava um comportamento socialmente isolante. Jarvis podia ver muitos paralelos entre o homem no parque e um homem de Seattle de 24 anos que havia sido condenado em 1970 pelo assassinato de 2 mulheres jovens e por estupro e tentativa de estupro envolvendo outras meninas. Esse homem, designado psicopata sexual, estava cumprindo pena de prisão perpétua. O homem a que Jarvis se referiu foi um atleta famoso durante toda a escola, popular, atencioso e respeitoso com as mulheres, mas ele mudou significativamente depois que sua namorada do colégio de longa data o rejeitou. Mais tarde, ele se casou, mas começou suas peregrinações sexuais depois que sua esposa pediu o divórcio. Um psicopata sexual, de acordo com o Dr. Jarvis, não é legalmente louco e sabe a diferença entre o certo e o errado.
Mas ele é levado a atacar mulheres. Geralmente não há deficiência de inteligência, nenhum dano cerebral ou psicose franca. As declarações de Jarvis fizeram uma barra lateral interessante no jornal de Seattle que publicou a história. Mais tarde, muito mais tarde, eu releria aquela história e perceberia o quão perto ele chegou de descrever o verdadeiro assassino. Durante os poucos momentos em que os detetives que trabalhavam nos casos tiveram tempo para conversar, discutimos possíveis avaliações de quem poderia ser Ted. Ele obviamente tinha que ser muito inteligente, atraente e charmoso. Nenhuma das 8 garotas teria ido com um homem que não parecesse seguro, cujas maneiras não fossem tão educadas e insinuantes que sua cautela normal e todos os avisos desde a infância tivessem sido ignorados. Embora a força, e provavelmente a violência, viesse depois, ele deve ter, na maioria dos casos, conquistado a confiança deles no início. Parecia provável que ele fosse, ou tivesse sido recentemente, um estudante universitário. Ele estava aparentemente familiarizado com os camp e o modo de vida lá. O artifício usado para ganhar a confiança das meninas, além de sua aparência e personalidade, certamente era sua ilusão de desamparo comparativo. Um homem com um braço quebrado ou uma perna engessada não seria uma grande ameaça. Quem teria acesso a gesso, tipoias e muletas? Qualquer pessoa, talvez, se os procurasse, mas um estudante de medicina, um enfermeiro de hospital, um atendente de ambulância ou um funcionário de uma empresa de suprimentos médicos pareciam os mais aparentes. Ele tem que ser alguém que parece acima de qualquer suspeita, eu meditei. Alguém que mesmo as pessoas que passam algum tempo com ele nunca se conectariam a Ted. Era uma grande teoria, mas tornava ainda mais impossível encontrar aquele homem. O padrão astrológico, embora tivesse previsto com precisão o fim de semana em que os próximos desaparecimentos ocorreriam, era efêmero demais para rastrear. Talvez o homem não soubesse que estava sendo afetado por aqueles signos lunares, se é que estava mesmo. Eu agora estava enviando gráficos cheios de símbolos estranhos para Herbie Swindler, de RL. Herbie estava sendo criticado por detetives que não acreditavam em nenhum daqueles truques. Tanto a polícia do condado de King quanto a polícia de Seattle estavam sendo inundadas com comunicações de médiums, mas nenhuma de suas visões dos locais onde as garotas seriam encontradas se provaram precisas. A busca por uma pequena cabana amarela perto de Issaquah provou ser infrutífera, assim como o esforço para localizar uma casa cheia de cultistas do sexo em Wallingford e uma enorme casa vermelha no South End cheia de sangue. Ainda assim, as informações dos clarividentes eram tão úteis quanto as dicas vindas dos cidadãos. Ted tinha sido visto aqui, ali, em toda parte, e em lugar nenhum. Se o padrão astrológico da Lua fosse acreditado, o próximo desaparecimento estava programado para ocorrer entre 19 horas e 25 de 4 de agosto de 1974 e 19 horas e 12 de 7 de agosto, quando a Lua estava se movendo através de Peixes novamente. Não foi. Na verdade, os casos em Washington pararam tão repentinamente quanto haviam começado. Em certo sentido, acabou. Em outro sentido, nunca acabaria.